Começando mais um Mescladão. É isso aí, Mescladões. Vocês acharam que o Mesclado não ia voltar? Estamos aqui hoje, com fé em Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje com uma participação especial, mais que especial. A minha linda esposa aqui do meu lado, a Joselaine. Não só a minha esposa, mas como que ela é a diretora do Mescladão. Ela que faz tudo esse tudo acontecer aqui, graças a ela. Se apresenta aí. Ela tá um pouco nervosa, pessoal. Ai, meu Deus. Gosto de ficar nos bastidores. Mas hoje tem que fazer participação, né? Para falar um pouco da palavra. Hoje é um tema muito especial para mim. Então eu quis participar aqui do Mescladão. Quis participar. E eu faço questão porque é um tema que eu gosto bastante. E quero que você mostre aí para os mescladões quem são os nossos convidados de hoje. Então, Mescladões, é isso aí que ela falou. Hoje é um dia muito especial. Hoje nós vamos falar de Deus, da palavra de Deus. Nada mais, nada menos que nós convidamos 2 jovens da Igreja Cristã Mundial de Suzano, galera. É isso aí. Hoje eu estou aqui com o Bruno. Ô, Bruno, se apresenta aí, fala um pouquinho para os pessoais aí, para os mescladões. Fala, galera, tudo bem? Eu sou o Bruno, tenho 29 anos, faço parte ali dos jovens da ICM, né, da Igreja Cristã Mundial. Hoje a gente participa do evangelismo dos jovens e também do New Connection, que é o ministério que traz os jovens e a gente desenvolve eles para direção, sabe? A gente aponta eles para o ministério, para onde eles devem ir. Então a gente une os jovens e separa em grupos e eles vão até onde eles podem ir. Boa. Glória a Deus por isso. Aqui do lado do Bruno estamos o Rafael Cruz. Chegando, Rafael. Meu nome é Rafael, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Como sua esposa falou, é um tema muito interessante. Eu tenho 29 anos, sou líder hoje lá na Igreja Cristã Mundial. Sou um dos líderes de jovens lá. Participo da liderança do Conexão nas Ruas, que é um ministério de evangelismo que a igreja criou para os jovens. Então eu lidero essa parte, coordeno essa parte de evangelismo. E entre outras partes da igreja também, que estou ativo, trabalho lá na EBD, Escola Bíblica Digital. Toda segunda-feira a gente está lá online, ao vivo, aula toda segunda-feira. Hoje eu ajudo a coordenar também o Instituto Vide, né, que é um instituto teológico da nossa igreja. Ajudo a coordenar o pastor Hugo, a coordenar lá. E fora as outras frentes aí que a gente trabalha dentro da igreja aí, mas sempre com o mesmo intuito, né? Levar a palavra de Deus, expandir o reino. E é isso aí. Amém. É um ótimo trabalho que você faz para os jovens. Cara, quantos anos? 2020, né? Nós vivemos numa pandemia muito forte no Brasil, certo? Março começou, né? Março começou. Exatamente dia 13 de março, se eu não me engano. Dia 13 e dia 11 de março foi declarado pandemia, né? Foi declarada a pandemia. Antes da pandemia, lá nós vivemos num mundo diferente, né? Era um outro mundo, né? Era um outro mundo. Totalmente. Depois que a pandemia passou, infelizmente... Após a pandemia, né? Após a pandemia, né? Obrigado. E matou muita gente, né? Infelizmente. Aí, após que acabou a pandemia, aí tipo assim, veio um mundo diferente, né? O mundo mudou, né? O mundo mudou praticamente, né? Estamos vivendo no fim dos tempos, ou Rafael? Você acha que a pandemia foi start, né? Start para já é os fins dos tempos, sabe? Tipo, Você acha que isso foi uma virada do jogo, assim, tipo... Os fins dos tempos, lógico que a gente está vivendo, está próximo à vinda de Cristo, isso é uma realidade, né? A gente vê, se a gente for pautado na palavra, a gente vê, né, que muitas pessoas iriam procurar aquilo que elas gostariam de ouvir, e hoje é isso que está acontecendo no mundo. As pessoas, elas só querem procurar pastores, profetas, aquilo que fale o que o ego dela preenche, o que o ego dela enche. Hoje a gente vê também pautado na palavra o quê? Que pai iria se voltar contra filho, filho iria se voltar contra pai. E fora também, né, que a gente vê também pautado na palavra o quê? A gente vê os desastres naturais acontecendo pelo mundo. Exato. Então eu acredito que nós estamos vivendo sim aí parte da volta de Cristo aí, vivendo os últimos dias aí. Com certeza, acredito sim. E é real, né?
Porque cada dia que passa, pro cristão, É. é uma alegria. É um bom sinal. É um bom É sinal. um bom pro cristão, né? Pro cristão é um bom sinal, porque a gente tá passando pela terra aqui, mas a gente sabe que nosso lugar é o céu, nossa casa é o céu, né? E aproveitando dessa parte desse assunto, o Bruno estava falando de evangelismo que Sim. vocês fazem, né? Sim, E aí a gente trazendo nesse tema de fim dos tempos, e a gente, antes de começar aqui a gravação, a gente estava falando sobre antes, como era o evangelismo, e agora como é. E você também, eu não sei vocês, né? Mas eu acho que eu tenho essa visão, tá? Mas vocês que estão lá na linha de frente, vocês têm essa percepção de que as pessoas, sim, escutam sobre Jesus, né? Escutam a palavra. Mas você percebe que elas sentem comichões, como diz a palavra, né? Vão sentir comichões nos ouvidos. Isso também é um relato, é um ponto que mostra que é os fins dos tempos. Porque, claro, era difícil um pouco falar antigamente, mas eu acho que o fato de ser tão mais fácil ouvir a palavra, e não é só a palavra, é aquela mistura, né? A gente também tem a palavra misturada hoje em dia, não é a palavra pura. exatamente. Então, por ouvir um pouco a palavra misturada, as pessoas se incomodam quando você fala realmente só a palavra. Vocês percebem isso? Então, na verdade, assim, quando a gente sai pra rua, a gente percebe que as pessoas elas estão abertas para ouvir a palavra do Senhor. Não que seja fácil. As pessoas elas estão abertas hoje para ouvir a palavra do Senhor cada vez mais. Só que entra nesse ponto. As pessoas elas procuram aquilo que elas querem ouvir da palavra. Então, por exemplo, se eu chego para uma pessoa e falo, ó, o Senhor Jesus morreu por você, pelos seus pecados, e ao terceiro dia ressuscitou, a pessoa não entende que aquilo foi um sacrifício em torno do sacrifício dela, que ela deveria ter feito. Jesus morreu para que nós não precisássemos morrer. E as pessoas elas não entendem isso. Só que elas estão abertas a ouvir a palavra do Senhor, que é meio louco e meio contraditório. Mas a galera, eles ouvem mais. Você consegue chegar muito mais fácil numa pessoa e falar, olha, alguém já falou pra você que Jesus te ama hoje? E a pessoa vai falar, sim, não. E nisso ela te dá uma abertura pra você conversar, pra você falar. Só que as pessoas elas estão tendendo pra ouvir aquilo que elas querem ouvir. Não aquilo que é a palavra. Como você falou, os comichões nos ouvidos. É complicado, Elas mas... estão escolhendo, né? Realidade, né? Elas estão escolhendo. E aí, muito ligado nisso que o Bruno tá falando, que você falou também, é o quê? É que as pessoas hoje em dia, todo mundo já ouviu um eu te amo. Jesus te ama, eu te amo, Jesus te ama, eu te amo. Então, isso foi criando resistência nas pessoas, principalmente nos jovens. O adolescente, ele é um pouco mais fácil de lidar. Por quê? Porque mais fácil? É mais fácil porque ele tá crescendo, ele tá ouvindo. O adolescente é o seguinte, por exemplo, eu falei da igreja que a gente coloca tantos adolescentes lá. O adolescente, ele quer sair de casa, só isso. Ele só quer... Ele tá procurando Tem lugar um pra rolê chegar. lá na igreja, eu quero estar lá na igreja. O jovem já não. Quer distrair, né? Exatamente, ele quer distrair. Então, por isso que, assim, a gente tem uma massa de adolescente que não quer ficar em casa. Não, vou pra igreja, sexta-feira, nossa, é o point do NGA lá, vamos pra igreja. Aí lota a igreja. Já o jovem, ele já não, ele já tem essa... Ele é retraído, ele vem do quê? Ele vem de uma faculdade, É verdade. um ensino que muitas das vezes não bate com a palavra de Deus, professores ateus dentro da faculdade, Bastante. professores que, tipo assim, deturbam mesmo o evangelho e até confrontam. A gente tem pessoas lá, jovens, que estudam em faculdades públicas, por exemplo, Mackenzie, USP, que eles falam que eles são totalmente lá massacrados e falam assim, cara, a gente tem que levar o evangelho, a gente não tem medo de levar o evangelho, mas assim, é muito doido o que acontece. Eu não consigo proclamar o evangelho da forma que eu quero, que eu deveria por causa disso. Aí você fala, porque as pessoas elas só querem ouvir o quê? Né? Só quer massagear o ego, só quer ali, eu profetizo na sua vida isso. Sabe aquela famosa teoria da prosperidade? Eu profetizo Deus tem algo na tua vida. Exatamente. Então, tipo assim, o jovem cresceu assim e por isso que, no ponto que você falou, que hoje o evangelismo... ele é um pouco mais difícil nisso, porque todo mundo já tá o quê?
já tá em uma capa ali, tem uma proteção ali de quando a gente sai pra rua e fala assim, cara, eu queria falar de Deus pra você e tal. A pessoa já vem, mais um crente falar de Deus pra mim. Então, tipo assim, hoje tem que tomar muito cuidado, né, pra fazer o evangelismo, mas também a gente entende que é um tempo que não é só você levar a palavra, mas é um tempo, assim, de se encher do Espírito Santo, e quando você falar, as pessoas vê no seu olho o Espírito Santo transbordando através de nós. Porque é totalmente diferente você sair para um evangelismo, falar Jesus te ama, dar um abraço, normal, ou é totalmente diferente você sair totalmente carregado da presença de Deus, sabe? Manifestar curas na rua, manifestar milagres na rua, sabe? Pessoas se convertendo na rua, você fazendo confissão. Então, tipo assim, hoje a gente precisa, de fato, quem anuncia o evangelho, não só levar a palavra, mas estar cheio da presença de Deus. Bom, você acha que o século é o de hoje, esse século que nós vivemos, você acha que o evangélico é mais respeitado nessa geração? Não. Eu acho que não. É que na verdade assim, eu não lembro quando saiu, tá? Mas tem uma pesquisa de confiabilidade. O cristão evangélico, ele só está à frente da Polícia Federal, se eu não me engano, da Polícia Militar. Se eu não me engano, posso estar errado nessa... Mas, tipo assim, de uma lista de 10 nomes, os cristãos são os últimos. Caramba. Então a gente perdeu a confiabilidade das pessoas, porque antigamente as pessoas viam os cristãos e falavam assim, não, é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa que eu posso confiar, é uma pessoa que, não, vamos pra cima. E hoje a galera tá vendo outra vertente, por causa desses maus testemunhos que a galera antigamente passa. era assim também, né? Por exemplo, a pessoa queria... eu vou alugar aquela casa, antigamente, né? Eu preciso ter uma pessoa... eu vou alugar aquela casa. Aí você fala assim, você tem alguém de confiança pra me confirmar que você é uma pessoa de boa índole? Aí a pessoa fala, eu sou pastor. Sim. Eu sou um cristão. Então... a minha casa tá bom, você vai alugar, né? Verdade. Antigamente tinha essa segurança de você falar, é um homem de Deus. Tanto que na Bíblia usa muito essa palavra, né? Sim. Essa nomenclatura, um homem de Deus. Exatamente. Hoje, eu, por exemplo, né? Eu trabalho de forma remota. Algumas empresas que eu trabalhei, só pelo fato de você falar na sua entrevista, né? A pessoa hoje perguntam muito, né? Você tem alguma religião? Eu sou evangélica. Você é aprovada na entrevista. Quando você entra na empresa, a pessoa já fala pra você. Não pode ficar falando da sua fé, não pode ficar falando de religião. Exatamente. Você já é taxada. E aí, isso já causa, igual você falou da faculdade, isso já causa meio que um baque. É verdade. Na verdade, na hora quando você vai fazer uma entrevista, tem a ficha de você preencher os seus dados, já tá lá. Você é cristão, você tem alguma religião, católico, né? tem alguma Exatamente. religião. Eu tô com 38 anos. Sou CLT. Sempre trabalhei assim, mas nunca teve isso lá atrás. Hoje tem sim. tudo isso aí. Você acha que já é uma perseguição que nós já tá sofrendo? Sim, de certo modo, sim. Porque, na verdade, assim, a perseguição que nós esperamos, que todo mundo espera desde lá de trás, é o quê? Não, você é cristão, você não vai fazer isso, você não vai poder comprar isso, você não vai poder fazer aquilo, a gente vai matar vocês. Só que a arma do inimigo hoje é a distração. Distração. É a distração. A gente hoje está na igreja e a gente está pensando nos problemas que a gente tem em casa. A perseguição que a gente vai sofrer é muito mais por nós próprios do que pelos outros. Nós mesmos estamos tirando a nossa confiabilidade. Nós mesmos, os cristãos, estamos perseguindo uns os outros. Ao invés de todo mundo parar e falar assim, não, galera, isso aqui tá errado, beleza? Vamos juntar, vamos acertar isso aqui, e agora vamos seguir pro rumo certo, que é Cristo. Vamos juntar todo mundo, só que a gente tá separando. Não, é porque fulano é pentecostal, porque fulano é uma realidade hoje, né? arminiano, fulano é
calvinista. Ah, não, fulano vai na igreja da parede preta. O E fulano tá é todo do mundo reteté. separando. É. E tá É todo uma mundo realidade. separando e ninguém tá indo pra lugar nenhum. Ninguém tá unido mais. né? Exatamente. E todos dizem que servem o mesmo Deus. Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto da parada. É. E aí é interessante, né? Porque a palavra diz: quão bom e quão suave que os irmãos andem em comunhão. E aí, quando não há essa comunhão, tá acontecendo algo errado. Tá acontecendo. Né? Vamos dizer que essa treta aí entre os irmãos, entre os evangélicos, fez que os pessoal lá fora, tipo jovens, pessoas que não estão dentro da igreja e tal, fez eles se afastar cada vez mais? Porque dá pra enxergar, né, a treta. Sim. Sim. Eu acho, assim, se a gente generalizar, sabe? Eu acho que a questão é muito sobre a cobertura que você tá, né? E hoje a gente vive o quê? A gente vive igrejas que são diferentes. Sim. A gente tem a igreja X, a igreja Y. É verdade. A gente tem. Então, tipo assim, você entrou debaixo daquela cobertura, você sabe que aquela igreja anda daquela forma, Uhum. você vai tá debaixo daquela forma. Eu sou da ICM, poxa, eu sei as diretrizes da minha igreja, Sim. certo? Então eu ando debaixo dessa palavra. Eu acho que essa treta aí não é nem as pessoas que realmente servem o evangelho de verdade. É. Porque quem realmente serve o evangelho, tá ali pregando a palavra, sabe? Isso aí, cara, ele quer que o evangelho cresça, que o reino se expanda. Então, tipo assim, eu acho que essa galera aí dessas tretas, assim, eu acho que essa galera, assim, estão no caminho para ter um encontro verdadeiro com Cristo, sabe? Mas eu acho que muitas dessas tretas, assim, por causa de igreja, a minha igreja é melhor. Não, a minha é melhor. A minha é maior. Ah, a minha tem culto todo sábado. A minha não tem. A minha, sabe? Eu acho que é uma galera assim que Perdeu faz o isso. foco, né? Uma galera que perdeu o foco. Pode ser até uma galera machucada, né? É. Que já vem E machucada nessa pela parte igreja. de machucado, é uma questão que faz eu ficar pensando muito, né? A gente ouviu uma história de uma pessoa que servia Cristo, né? Servia Cristo. Na verdade, começou a ir frequentar a igreja, sua família também servia Cristo, ficou machucada. Eu acredito que para uma pessoa sair de uma igreja e fazer totalmente ao contrário que ela aprendeu na palavra, é uma pessoa machucada. Sim. Mas às vezes eu e o Alves, né, a gente discute muito essa questão. As pessoas não entenderam ainda que ela está mirando no foco errado. Sim. Porque essas pessoas que estão machucadas você percebe pelo jeito dela falar. Exatamente. Ah, eu não volto mais na igreja porque estão pregando isso, eu não aceito isso, eu acredito que é muita regra, eu acredito. Ela não percebe como ela fala, mas ela não percebeu que o foco quando ela estava lá dentro era outro. Exatamente. E aí você trouxe essa parte de machucado. Essa pessoa, por exemplo, não sei se vocês têm jovens assim que já saíram e vocês têm contato. Reclama muito. Vocês falaram isso, eu sofri isso na igreja e eu percebo que o mundo é legal, eu quero fazer as coisas que o mundo me oferece, as regras da Bíblia é muito rígida, isso não vale a pena. Você percebe, vocês têm pessoas assim lá na igreja, e como que vocês lidam com isso? Falar? Isso aqui. Meu, assim, dentro da igreja, o foco, igual você falou, tem que ser Jesus, né? Se a gente entra dentro de um ministério, qualquer que seja, maior, menor, e a gente foca no homem, a gente vai se estatelar. A gente vai se estatelar, não vai dar bom. Por quê? Porque nós somos falhos. A liderança é falha. Em algum momento da minha liderança, eu posso ter falhado com alguém. E eu não posso falar assim, cara, não, eu sou cristão, sou da igreja X. Então, assim, as pessoas vão se machucando porque ela coloca o foco no homem e perde o foco que é Jesus. Porque não tem segredo a Bíblia. Sim. Não tem segredo. E de pregar o evangelho a toda criatura, uma chamada. É isso que você tem que fazer. Viver o evangelho. Poxa, o mundo, ele sempre vai ser mais atrativo que a igreja. Sim. Meu, qualquer um, não é verdade? Você quer ir pra igreja ou você quer ir se divertir numa balada? Uma pessoa que não conhece nada. Se ela olhar a igreja
todo mundo sentado, ouvindo a palavra, cantando, e olhar lá uma festa com um monte de pessoas, ela vai querer ir pra festa. Essa é a realidade. Então, assim, as pessoas que hoje se machucam é porque visam o homem, sabe? E tem muitas pessoas, muitos homens hoje, muitas pessoas se perderam. Essa é a grande realidade. Muito homens de Deus, que já foram homens de Deus, hoje se perderam, sabe? Em algum momento da caminhada deles, não sei, pode ser que seja o dinheiro, pode ser que seja o poder, pode ser, não sei. Mas tem casos, a gente sabe, a gente acompanha, né, na internet, por que as pessoas se machucam. Pô, hoje a verdade é que a igreja virou um fim lucrativo. Sim. É isso que eu ia perguntar agora. Você acha que hoje a igreja... É uma realidade. Hoje a igreja é um negócio? É um negócio A gente tem as megas igrejas, né, hoje, assim. Se a gente for olhar os âmbitos, assim, a igreja tá virando um clube. Sim. Um clube de assinatura. Você chega na igreja, se você pagar um valor a mais, você senta na frente. É. Então, tipo assim, mano, é um absurdo. E voltando pra essa parte, as pessoas, elas focam nisso. Elas veem as megas igrejas, elas veem as palavras. Ah, porque se você fizer isso, Deus vai dar isso pra você. Ah, não, vem pra nossa igreja, porque na nossa igreja não tem gente mal. Só Sim. tem gente bem. Nossa. Não é a verdade. A palavra, ela não fala isso. Quem promete os reinos deste mundo é o diabo. É verdade. Jesus, ele não falou isso. Ele falou Exatamente. assim, pegue a sua cruz E e siga. siga-me. É uma vida de renúncia. Todo dia, olhando para o seu pecado, você olhando para o seu maior inimigo, que é você próprio, no espelho, falando assim, não, hoje eu renuncio a você. Hoje eu quero viver a Cristo. Eu quero viver a minha vida para Cristo. E as pessoas, elas não querem isso. Elas querem a parte boa, bonitinha. Ah, eu vou ser salvo, eu vou viver nas ruas Que é de as coisas ouro, mais eu vou fácil, viver- né? É mais fácil, né? Que é mais Mas- fácil. Relevante, né? É o mais fácil, mas Não quer sofrer um pouco, galera né? Não quer pelejar um pouco. Não quer. É uma vida de sacrifício. Você tem que viver uma vida de É, renúncia. sacrifício, Exatamente. é verdade. Não é uma vida triste. A Exatamente. gente precisa entender isso. Porque se a gente coloca... Não é pra morte, né? Se Não. a gente coloca o evangelho como algo assim, ai, é só renúncia, ai, é só tristeza. Aí, as pessoas que não conhecem o evangelho, elas vão entender, eu não quero ser cristão nunca. Tá doido? Então a gente tem que entender o quê? Cara, é rígido? É, mas a palavra fala que você vai ter galardão. A palavra fala que você recebe o galardão. Tudo que você renuncia, toda semente que você planta, um dia você vai colher. Então assim, não é, ai, cristão, a gente ouve muito esse termo, né? O cristão é tão careta, não pode fazer nada. É. Eu não posso ficar com a menina, eu não posso beber, eu não posso ir pra balada, eu não posso não sei o quê. Eu só tenho que ir pra igreja. Mas aí, quando essa pessoa tem essa mentalidade, é porque ela realmente não teve um encontro com Cristo. Não teve isso que eu ia falar. Né? Porque quando você tem um encontro, com Cristo e o Espírito Santo começa a te moldar, você percebe que era tão bobo as coisas que você queria. Por exemplo, né? A gente, onde a gente mora, a gente vê os jovens lá, na rua, na frente da adega, todos bebendo, aí tá aquele frio, todo mundo bebendo. Aí você passa, todo assim, né? Ai, acabei de vir do culto, aí você passa, aí você olha e fala, meu Deus, você tem consciência que você tá num frio, pessoa? Tem na cabeça dele. Tem consciência que você tá... Passa na cabeça dele. mas você tem consciência que você tá acabando com a tua vida, tá desperdiçando. Aí você começa a refletir, aí você percebe isso, né? Sim. Você começa a ver a diferença. Claro que aparentemente é uma diversão. Sim. Claro que a sua carne, nossa, que divertido, tá todo mundo lá, alegre. Mas quando o Espírito Santo te mostra a diferença. E eu acho isso tão legal que às vezes, né, até o meu esposo fala, nossa, como que pode? Ele até me convidou aqui, vou falar, pessoal. Olha aí, Porque olha aí. Olha o corte, olha o corte. Vai me entregar. Porque ele falou assim, eles gostam de falar igual você de Deus. Então vocês vão se dar bem. Porque eu falo assim... Verdade. Toda hora eu tô chegando do trabalho, ela tá no quarto orando. Quando ela tá lendo a Bíblia. Ela acorda 3 horas, ela tá lendo a Bíblia. Porque eu falo assim, Tá orando. é uma A mulher sabe visão... dificular. Graças É uma a Deus. visão que você Exatamente. tem entendimento, né? Da Sim. diferença.
E é igual fala, né, que o Espírito Santo de Deus vai te alimentando, a palavra te alimenta, e você realmente vê isso. Sim. Então você percebe que, claro que a sua carne, gente, vocês também vão Sim. confessar comigo, que a carne fala pra Com você, certeza, Com certeza. para Com com certeza. isso. Porque vocês é carne e osso, né? Nós Lógico. somos É. carne e osso, né? É o famoso não Nós pega nada, fraco. não. Nós não é Pega Jesus, nada, né? não. Para Vai com lá. isso. É, Deus perdoa. Deus não tá nem vendo isso. Aproveitando esse gancho que ela tava falando aqui, mas, ô, meu irmão, mas a maioria dos jovens hoje em dia tá, tipo, bem durão, tá assustador. Porque eu tenho uma colega que é jovem, trabalha até comigo lá na empresa. Esses dias nós tava trocando ideia, tava conversando com ela e tal, né? Ela falou assim pra mim assim, que era do Frux na época. Ah, eu era do Frux, eu saía, bebia, fazia isso, aquilo tal. Aí do nada eu tava com uma rodinha de um amigo, com umas amigas minhas tal e tudo, e eu tava bebendo e tava fumando uma erva tal. E do nada eu muito louca, muito chapada, ela trocando ideia comigo. Do nada eu falei, eu vou pra igreja amanhã. Falou pras amigas dela. Daí as amigas dela falou, duvido que você vai pra igreja amanhã desse jeito aí. Você tá falando porque você tá loucona. Aí eu falei pra ela assim, aí você foi no outro dia? Pior que eu fui. Eu fui no outro dia, cheguei lá, aceitei Jesus e fiquei 1 ano lá na igreja, na Assembleia de Deus que ela foi. Mas depois ela falou que foi se esfriando, ela não tava se sentindo mais bem, ela não tava se encontrando, ela falou pra mim. E eu falei, mas por que você não tava se encontrando, se esfriando? O que aconteceu com você? Ah, não, é muito regrado, é muito cheio de regras, você tem que andar nas regras da Bíblia, ela falando pra mim. Ah, cara, aí ele já falou assim, ah, cara, quer saber? Aí depois eu peguei e saí, aí o irmão dela teve um acidente de moto, quase morreu e tal, e isso foi o gancho pra ela, de ela sair completamente da igreja. Aí eu falei, mas e agora, o que você faz? Ah, eu não tô nem aí mais, eu não me importo, eu fiquei chocado nessa parte. Eu não me importo se eu vou pro inferno ou não. Só não quero viver o que tá na Bíblia. Meu Deus. Eu quero se divertir, eu quero beber e tal. Claro, ela falou assim, claro que hoje ela é casada, mas ela não é que nem era solteira antes. Ela Sim, tá sim. ela quer dizer que ela tá moderada, né? Sim. Foi se divertindo menos, bebendo menos, fumando erva menos. Mas eu fiquei assustado da maneira que ela falou. Eu não me importo se eu vou pro inferno e tal. Aí eu pensando comigo, mano, você tem noção como que o inferno é, velho? Você tem noção do sofrimento? Quando a pessoa fala isso, ela não tem noção. É isso que eu Ela falei não pra tem. ele. Mas o que você acha, irmão? Você acha que é espiritual? Ou ela realmente não se encontrou? Ou é, assim, família? Porque também família também gera muito... Sim. Muito. Mas assim, quando a pessoa geralmente fala que ela não se encontrou na igreja, a gente volta àquela conversa. A pessoa ela não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Porque assim, mas eu não me encontrei com Jesus. Beleza, mas você ia só na igreja no domingo? A igreja só no sábado? E dali, aí você só lia a Bíblia no domingo? Só na igreja. Só na igreja. Você só lia a parte que o pastor dava, que é o que o pregador falava. Aí você não vai se encontrar. Você precisa ter uma vida com Cristo. Fechar a porta do teu quarto, ajoelhar e orar. E o teu pai que te vê em secreto o recompensará. Mas essa recompensa não é aqui nesta vida. É pós essa vida. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente vai tendo intimidade. Quanto mais intimidade a gente tem, mais próximo do Senhor a gente está. Então assim, quando a pessoa geralmente fala, mas eu não me encontrei. Mas eu fui para a igreja e é cheio de regra. Quando nós estamos com o Senhor, nós vemos a glória de Deus passando pela nossa vida, por maior que seja a dificuldade que a gente tenha, as regras, elas são a parte mais fácil, a parte mais de boa de tudo, porque é natural, você vai agir de forma natural, honrando teu pai, agindo da forma que a igreja pede para que você haja. Então assim, quando a pessoa fala que não se encontrou, é porque ela não teve um encontro verdadeiro com Cristo. E essa pessoa, ela precisa entender que ela precisa ter um encontro verdadeiro. Mas você acha que a pessoa não quis se esforçar para poder ter esse encontro? Esforço, não porque é? se fosse esforço, muita gente estava no céu. Esforço, ele não... O céu, ele não é que ele é contra o esforço, mas a gente não precisa de esforço para estar no céu. A gente precisa de um coração arrependido.
A gente precisa de um coração arrependido, uma mente arrependida. A gente precisa de uma pessoa que entendeu que ela é pecadora, que ela sem Deus ela não consegue nada. Ela precisa entender isso. O esforço ele não vai te levar pra lugar nenhum. Como que é? Uma fé sem obras É é morta. Mas as obras ali, elas vêm depois da fé, depois da conversão. Não adianta eu querer estar na obra fazendo todo dia alguma coisa, sendo que eu não desenvolvi a intimidade com Cristo, sendo que eu não desenvolvi algo com Cristo. Eu posso fazer? Claro que posso. Mas essas obras, elas não vão levar de nada. É verdade. Realidade. Quando nós se depara com uma pessoa assim, que praticamente diz que não se encontrou dentro da igreja, qual é a maneira que a gente pode estender a mão assim, ajudar, falar? Cara, é por isso que hoje, dentro da igreja, a gente cria o quê? Ministérios, Sim. né? Por exemplo, nos jovens hoje, o Bruno citou no começo um ministério que a gente tem, que é o New Connection. Sim. A gente não tinha esse ministério e a gente viu que o jovem estava desconectado. Por quê? Você chega numa igreja, nossa igreja hoje é uma igreja grande. Você chega lá e olha aquilo lá e você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Ninguém nem vai me ver, eu não vou ter amigo. Então a gente viu que o jovem estava, poxa, precisa de um incentivo, precisa estar junto, porque evangelho sem você caminhar junto com a pessoa não funciona. Cara, a gente precisa. Você precisa ter ali pessoas ao seu redor que são o quê? Vamos se dizer que são seu SOS ali. Pô, tô mal, ora pela minha vida. Tô ruim. Poxa, eu tenho as pessoas que quando eu não tô bem, eu vou lá, cara, ora pela minha vida. Tem intercessores que fazem isso por mim. Então a gente cria isso pra fazer isso aí. Esse déficit que você falou, pra realmente as pessoas acompanharem. Entende? Então, tipo, quando a pessoa ela fala assim, eu não me encontrei, pode ser que muitas das vezes ela não teve um acompanhamento dentro da igreja. Sim. Ela só chegou, fez parte, abriu a Bíblia no domingo e acabou. Mas não teve alguém para acompanhar essa pessoa, não teve alguém para discipular essa pessoa, não teve alguém para falar assim, olha, existe um caminho a ser trilhado, o caminho é esse. Você aceitar Jesus primeiramente, aceita Jesus, começa a ir para a igreja, aceita Jesus. Depois que você aceita Jesus, você pode passar pelo batismo, depois do batismo, sabe? Não tem esse acompanhamento. Hoje, se você pergunta para um jovem, muito dos jovens vai falar, mano, nem sei, pra mim é só ir pra igreja, né? Muita gente vai falar assim, pra mim é só ir pra igreja, eu tô lá e é isso. É verdade. E não tem esse acompanhamento, esse discipulado. Então, muitas das vezes acontece isso. E o problema, é isso aí que você falou, o problema é que no final que a gente terminamos de conversar, ela pegou e falou, quando saiu da igreja, não veio ninguém da igreja atrás dela. Exatamente isso. Falei, não veio ninguém. Ela falou, Isso até hoje. magoa mais ainda. Mais né? ainda. Isso, na verdade, é o que mata, né? É. E uma Exatamente. pessoa dessa agora, o que ela precisa não é alguém julgando ela. É. É alguém Fala, amando. você vai pro inferno. É. Não, é um amor. Chegar e com ela isso com que faz amor. ela responder dessa forma, É? que não liga se Sim, vai ou não. Exatamente. Porque ela já criou uma raiz de amargura ali por conta Sim. disso, que ela nem... Na verdade, às vezes a pessoa só pronuncia isso, mas na verdade, realmente ela queria alguém ali estendendo a mão. Na verdade, eu acho que todas querem alguém Todas ali. querem. Todas Eu querem. acho que Todos sim. querem. Porque, você tá magoado. É. Você não quer ninguém ali, poxa, deixa eu te ajudar, deixa eu orar pela sua vida. Vamos trazer para um contexto diferente. Por exemplo, eu tô noivo, né? Tem dias que eu tô triste que eu quero conversar com a minha noiva. Certo? Vocês que são casados. Tem dia que um não acorda bem, o outro não acorda bem. Aí você faz o quê? Poxa, eu quero ali tá perto, não quero Um nem abraço, falar, eu quero um é, abraço, um é. carinho. Então, assim, todas essas pessoas, elas querem, sim. E aí, tem um déficit nisso que nem todos fazem isso, É. né? E aí, a gente hoje tem muita igreja, mas muita igreja. Sim. Cada esquina que você passa tem uma igreja. Tem várias. Agora, Hoje, É, qualquer uma pessoa pode abrir igreja, pode abrir né? igreja, exatamente. Mesmo o cara não sendo consagrado a pastor, É. o cara tá lá abrindo. Mas só que é aquilo, né? Ganhar dinheiro, Exatamente. né? Essa é a realidade de Fim hoje lucrativo. em dia. Fim Fim lucrativo. lucrativo. Não tem o que falar, né? Isso aí. E falar nisso aí, a Cristã Mundial, foi a primeira vez nessa igreja, a Cristã Mundial. Ela tá quanto tempo em Suzano? Ali. Cara, a Cristã Mundial hoje, ela tem 22 anos.
22, vai fazer Vai 23. fazer 23 esse ano. Caramba. Vai fazer 23 anos esse ano. Novinha ela, né? Cara, é uma história muito louca da Cristã Mundial. O Bispo Júlio Vertula, ele começou numa garagem, sem nada, e, cara, assim, não puxando o saco, né? Claro. Mas, assim, Deus realmente deu o dom da palavra mesmo. Você vê ele pregando, você fala, cara, de onde ele tirou isso? Nós foi no Muito- domingo lá, né? Cara, é surreal. da hora. Muitos homens de Deus têm a mesma unção que ele, mas a gente reconhece, né? O Que ele esforço. tem essa unção, o esforço. E aí a Cristã Mundial se tornou o que é hoje, né? Hoje a gente tá em um momento de expansão na igreja. Eu vi do lado ali o terreno Isso, gigante ali, a né, gente- cara? Cabe Que Deus 1.200 deu. pessoas na nossa Uau, igreja que hoje. legal. A gente tá fazendo um tempo para 3.400 Glória a pessoas. Então, assim, é um avanço no reino, né? E com muita humildade no Com muita coração, humildade, muita humildade, sim. porque a gente Muita sabe fé também, né, irmão? Sim. uma obra grande dessa vai ter um Gigantesca. monetário, vai É. ter um dinheiro investido muito alto, mas a gente entende que tudo que Deus tem feito, tudo que está acontecendo é pautado em Deus, é pautado na palavra, com muita transparência para a igreja, sabe? Hoje é muito, muito tranquilo essa parte pra gente lá. Então, assim, é isso que a gente vive lá hoje. Estamos esse tempo, estamos em expansão. Mas E essa expansão é pra fazer a igreja ficar mais maior? Pra caber Isso, três Pra caber. mil. Cara, a porque- gente tem culto. Pode falar. São 4 cultos de 4 domingo. cultos de Não, eu domingo. vi, você É, mandou eu pra vi. mim os cultos lá. Quando eu tava lendo, eu falei, nossa, velho. E dia de ceia? Nossa. Dia de ceia a Fica gente tem pra 5 fora. cultos. Caramba. Porque não tava comportando os dias de ceia. O que a gente teve que fazer? O Bispo Júlio com os pastores, eles abriram um culto de ceia no sábado. Então a gente tem 5 cultos de ceia. A gente tem no segundo sábado do mês. Segundo, né? Segundo. Segundo sábado do mês a gente tem um culto sábado de ceia. Aí a gente tem 4 cultos no domingo de ceia. Porque é muita gente. Cara, tem igreja inteira que vai ceiar com a gente lá. Tem, assim, igreja que vai lá ceiar com a gente, participar da comunhão. E hoje, assim, o acesso é muito fácil, né? A gente não limita o acesso, né? E isso é importante. Ah, mas eu achei muito lindo quando fui no culto dos jovens, ver aquela multidão ali de jovens. Eu falei, até me emocionei, chorei muito. Sério, velho, eu chorei muito. Não sei se era emoção, se era o Espírito Santo, mas acho que era emoção, cara, na verdade, porque eu nunca tinha ido pra um culto de jovens assim e vi aquela jovaiada linda ali, adorando Deus, falando em língua, dando glória a Deus. Falei, coisa linda. Aí eu comecei a lembrar muito do meu passado. É ruim a gente lembrar do passado, né? Tá na Bíblia, né? Você não pode lembrar do passado, né? Por que eu lembrei do passado? Quando eu completei 16 anos, meu pai morreu no pleno meu aniversário. Caramba, mano. No dia do meu aniversário. Então aí a minha irmã, a única coisa que ela fez, só participou do enterro do meu pai. Ela simplesmente pegou as coisas dela e foi embora. Foi pra São Paulo. E o meu irmão aí é o mais velho, né? Da família. Ele já era casado e tinha uma família. Então ele foi cuidar da família dele e tal. Ele tinha filha e tal. E fiquei só eu e minha mãe. Mas só que a gente ficamos naquele vazio dentro de casa. Naquela tristeza. Nós estávamos em luta ainda. E a minha mãe tinha que voltar a trabalhar muito. Eu ficava muito sozinho em casa. Aí o que eu falei? Teve um momento, Bruno, que eu não sabia o que era mais a vida. Uau. Caramba, mano. Não sabia mais qual caminho que eu poderia ir. Porque eu tava muito triste, muito magoado pela morte do meu pai. E estar sozinho. Eu apenas só queria alguém para me abraçar. Só queria alguém ali para falar assim, aqui ó. Vamos pra esse caminho aqui, eu vou te ensinar aqui. É esse caminho. Não é que eu fui animado, não é que eu não fui forte. Realmente eu fiquei perdido e não fui forte. Porque geralmente tem história de muitas pessoas que perdeu pai e mãe, ficou sozinho na vida, mas se tornaram muito fortes. Mas enfim, alguns, né, ficou fraco e se perdeu. E eu tentei encontrar a vida. E eu não conseguia encontrar a vida sozinho. Aí o que eu fiz? Fui pra rua. Pra tentar encontrar a vida, pra tentar encontrar eu. Mas só que infelizmente encontrei caminho errado. Comecei a fumar maconha, comecei a cheirar, comecei a fumar pedra. Aí foi indo, eu fui vendendo um ferro de passar roupa da minha mãe, fui vendendo meu tênis, vendi o meu skate, que eu andava de skate quando eu era adolescente, 16 anos. Eu era roqueiro na época, né? Eu tinha uma coleção do Nirvana, Caraca. de grunge, tudo original. Vendi tudo por 2, por 3 reais. Então, enfim,
Eu virei completamente um dependente químico. E ali nunca tive ninguém ali. Igreja. Aí hoje eu falo pra minha esposa, isso é muito lindo que as igrejas fazem. Tipo a Cristã Mundial. É muito lindo eles fazerem um culto assim, um atrás do outro, pra não deixar o jovem perdido com a cabeça vazia. Distraído, né? Distraído. Porque se eu acho que no meu passado, lá atrás, uns 20 anos atrás, se tivesse isso, acho que eu não tinha caído nas drogas. Sim. Eu saí, não parei de estudar e tal. Mas graças a Deus, quando eu vendi tudo que tinha na casa da minha mãe, aí minha mãe, quando descobriu que eu estava viciado, já era tarde demais. Então eu era um zumbi na rua. Eu era um zumbi, só andava machucado, só andava com a cabeça ferida, que eu apanhava, levava madeirada demais na rua, né? Que eu fazia coisa errada, né? Fazia pequenos furtos para poder usar. Então eu não sabia parar, eu não sabia orar, não sabia clamar a Deus naquela época, eu não sabia o que fazer. Mas no fundo, dentro do meu coração, eu queria sair daquilo, mas eu já estava naquilo e eu estava desesperado, não sabia não sabia sair. Aí eu acho que a igreja é muito importante. A Cristã Mundial faz um trabalho excelente. Bruno, você está de parabéns. Você também está de parabéns de fazer esse trabalho. Nunca deixa um jovem desamparado. Estende a mão para eles, porque eu tenho certeza que nesse momento agora pode ter mãe e pai sofrendo pelo seu filho que está lá na rua agora, usando droga. E muita gente não abraçou ela e nem o filho dela. Sim. É igual no meu caso. E eu acredito muito em Deus e acredito muito na Bíblia. Porque quando eu fui para minha casa machucado, eu ia só para minha casa quando eu estava machucado, precisando da minha mãe. Aí a minha mãe, um dia ela falou para mim assim: filho, por que você não larga disso? Eu falei: mãe, você acha que eu não quero sair? Eu quero, mas é difícil, eu não tenho força para sair. Ela falou: fica 5 dias aqui em casa. Toda vez que se esforça para estar aqui em casa, toda vez que você sentir vontade de usar, você pega e vai pro seu quarto e ora. Eu oro com você. Aí eu fiquei 5 dias orando. Na verdade, eu falei pra minha mãe: eu não sei orar. Como que eu posso orar? Pede pra Deus do fundo do coração que você não quer mais usar. Você não quer mais usar essas drogas. Que você quer sair. Aí eu peguei e falei pra Deus, do fundo do meu coração: Deus, o Senhor não gerou no útero da minha mãe com essa dependência que eu tenho, com essa vontade. Eu peço pro Senhor, em nome de Jesus, que limpa o meu sangue. Em nome de Jesus. Eu fiquei 5 dias orando. Limpa meu sangue, que eu não quero fumar mais pedra nenhuma. Aí foi um dia que eu fiquei 5 dias em casa, mas a fissura era tanto, que você fica em pânico. Eu começava a ter pânico, ansiedade, suava, o coração disparar, porque a pertinência ali, a droga. Aí eu peguei e fui pra rua. E nisso que eu fui fumar uma pedra, aí eu ouvi a voz de Deus falando. Não, fui fumar a pedra tal, fumando a pedra ali, eu não conseguia fumar, não conseguia tragar. Aí eu pensei comigo: eu nem traguei direito, eu já tô muito louco. Não muito louco. É que eu tragando ali, eu ficava vomitando. Eita. Vomitando toda hora. Aí eu ouvi uma voz: Uau. filho. Nossa, até me emociono, mano, quando eu falo essa história, cara. É que é louco, o bagulho é louco, cara. Eu ouvi assim, eu tava no meio do mato, mano, fumando pedra. Aí ouvi uma voz assim: filho, você não me pediu pra limpar o seu sangue? Uau. Aí eu fiquei procurando, tá? Aí foi a hora que eu falei: caramba, eu nem consegui tragar. Toda vez que eu trago, eu vomitava. E eu tô ouvindo vozes. E realmente o Clark deixa você ouvindo vozes, vultos, ver um monte de coisas ruins. E eu falei: nossa. Aí eu fui tentar de novo usar. Aí eu ouvi uma voz muito mais forte: filho, você não pediu pra me limpar o seu sangue, pois você está curado. Eu tava com uma latinha na mão lá, com a cinza, com o droga, joguei flor e saí correndo. De medo, eu não sabia o que era. Sim. Aí eu cheguei em casa desesperado, aí a minha mãe... Falei pra minha mãe e tal, foi Deus que falou isso pra você. Aí
Aí, glória a Deus, aí eu fiquei só no cigarro. Por isso que é aquele relato que tem, né? Quando você vai pedir algo pra Deus de coração, você tem que pedir logo completo. Exatamente. Pede do jeito certo, né? Pede de direito certo. E eu pedi que era pra ele só limpar o meu sangue pra tirar o vício do crack. Mas de bebida, do cigarro, que eu já era viciado, eu não tinha pedido. Mas em nome de Jesus eu me livrei de tudo. Glória a Deus. De todos. Aí com os 22 anos, né? Eu fui trabalhar. Registrado pela primeira vez na vida. Virei gente, né? Virei homem, virei servo de Deus. Aí eu conheci essa abençoada no ônibus. Eita! Aí a gente casamos, aí estamos até hoje, na glória de Deus. Temos 2 filhos, tenho uma filha de 6 e uma filha de 8. Que legal, glória a Deus. Ô, Raul, a tela não tá funcionando? E trazendo esse ponto que o Alves falou, da igreja, né? Eu achei muito interessante e emocionante também, porque é difícil, para vocês não, né? Porque vocês estão lá na Igreja Cristã Mundial, mas pra gente que não é da Igreja Cristã Mundial, é difícil você ver jovens hoje na igreja. Muito difícil. E aí, eu ficava lá, fui lá, né? Eu ficava olhando para todos eles, né? Erguendo as mãos e cantando. Eu falei assim, nossa, eles estão cantando mesmo. Porque hoje você vê que sempre foi assim, né? O mundo é mais atrativo, sim, querendo ou não, né? O mundo é mais atrativo. Mas hoje, por tecnologia, parece que é muito mais. Porque hoje você vê uma pessoa que é amigo seu, tá fazendo uma coisa que é divertido. Eu também vou querer fazer. Então, você vê jovens na igreja, exclusivamente no sábado, à noite, adorando a Deus. Sendo que eles poderiam estar num shopping. Sim. Sendo que eles poderiam estar numa balada, sei lá, se fala balada hoje em dia ainda. É balada, acho que sim. Fluxo, né? Fala. Poderia estar fazendo outras coisas, estar na igreja. Você não vê poucos, você vê vários. E você vê jovens ali na porta recebendo, você Sim. vê jovens ali acolhendo, você vê jovens ali perguntando, né? Perguntando, você não quer levar o seu filho lá para a parte das crianças? Isso é muito legal, né? É muito legal e que toda honra e glória a Deus, né? Com certeza. Glória a Deus, porque eu acredito que o maior papel da igreja, igual você falou, né? O cristão de verdade, ele se sente feliz de ver uma pessoa salva. Exatamente. Porque ele entende o quanto é importante para essa pessoa a salvação para ela. E isso que é o verdadeiro cristão, né? Não é aquela briga de, você é da parede preta, eu não sou. Você é da Assembleia, eu não sou. Eu tô pintando a unha, meu irmão, você tá de unha pintada. Você entende que isso não é o principal, isso não é o foco mais. Então isso é interessante porque você vê que o verdadeiro é a preciosidade, né? Que Jesus fala, menino dos meus olhos, que é o mais precioso, está ali. E é isso que você entende. Eu acho que isso é o cristão. E aí as pessoas machucadas, infelizmente, são pelas pessoas gananciosas. Sim. E quem leva a fama por trás disso depois é as pessoas que realmente só querem o bem. E eu acho que esse é o complicado da história. Ela se empolgou, né? O convidado também precisa falar. Ela ficou tão assim, eu não vou fazer, não vou apresentar, tô com vergonha e tal. Eu te conheço, cara. Quando começar a falar de Deus, de Bíblia, você vai se empolgar e não vai parar mais. Aí, ó, ela não parou. Inclusive, eu quero mandar um abraço pra galera lá da Cristã Mundial. Um super abraço, me receberam, eu e a minha família, muito bem lá. Nós vai estar visitando lá, né? Que hoje nós somos da Igreja Mudança de Vida, lá na Moca. Glória a Deus. Ela é para Cristo, eu tô indo frequentando Mudança de Vida. Legal. Eu não tô mais na Cristã, Brasil para Cristo. Me confundiu. Todos têm Cristo. Mas tem que. Um abraço pra galera lá. É muito lindo lá a igreja. Parabéns, tá todos de parabéns. Que Deus abençoe grandemente todos os jovens e principalmente a liderança da igreja lá. Parabéns e tal. Mas falando, Bruno, mudando de assunto aqui, de foco aqui, acabei falando um pouco da minha vida. Cara, essa tecnologia avançada de hoje em dia que tá, tipo a IA, o que vocês falam dessa tecnologia avançada que tá tomando conta do mundo, que logo também vai acabar destruindo aí? É o fim do mundo, né, cara? Exterminador do futuro. Porra, cara, tá todo mundo
falando sobre essa tecnologia avançada, né? Nós estávamos até ouvindo hoje sobre isso aí. Cara, isso aí é coisa maligno? Não. Na verdade, assim, a gente tem que entender que, pra vocês entenderem... Ó, eu pode sou- tomar aqui, ó, Amém, não, o não. Sprite aí, fica à Pode comer. vontade aí também. Amém. Pode comer aí, ó. A nossa produtora ali, né, do Mescladão, fez esse banquete aqui Glória pra a vocês Deus. comerem aí, ó. Glória a Deus. Tem, viu? tem salgado aí também e tal, né? Nós- Por enquanto eu tô na água, mas Nós daqui a estamos na pouco. mas fica à vontade, tá? A gente, eu, se Deus quiser, no meio do ano eu me formo em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, É verdade. pra mim agora, eu meio que entrei na minha área, meio. Mas assim, a gente tem que entender que a tecnologia, ela vem para auxiliar a gente. A gente tem um propósito. O nosso propósito é servir o próximo. Nós temos que entender que tudo que a gente faz aqui é para servir o nosso próximo. Se nós não servimos para alguém, a gente não serve para nada. Então, assim, a tecnologia, ela deve nos auxiliar. Sim. A gente não pode ter medo dela, a gente não pode ter... Se intimidar. Vou utilizar, eu vou fazer uma pregação aqui, vou colocar lá no chat GPT, ó. Me dá uma pregação falando de tal. João 3,16, porque Deus ama o mundo. Ela vai te dar uma pregação. Vai Ela mesmo. vai te dar. Vai E às mesmo. vezes, vai mesmo, e às vezes muito melhor do que você mesmo pararia e escreveria. Só que a gente tem que entender que a tecnologia, ela não veio para nos substituir, ela veio para nos auxiliar. A gente estava falando isso terça-feira, né? Terça-feira. Da tecnologia. Hoje, o evangelismo, ele pode ser muito bem beneficiado pela tecnologia. Há estudos falando que a internet é o quinto continente. Quinto continente, né? Isso, O quinto exatamente. continente. Já alcança muita gente, né? Hoje no Instagram, se a gente grava um history, no Facebook, no TikTok, se a gente grava um vídeo, um Reels, ela pode alcançar milhões de pessoas. Cara, tem muçulmano se convertendo por causa por conta de um celular, vídeo. de um cristão. vídeo. Tem relatos já de muçulmanos É por causa se convertendo. também aí da internet e YouTube, né? Você pode até pregar, falar da palavra Sim. de Deus, igual você faz lá no seu Instagram lá. Sim, sim. Depois você fala seu arroba aí. Falo as sim, pessoas com seguir. certeza. Mas e é essa questão que o Bruno falou mesmo. Hoje em dia, veio para nos auxiliar. Com certeza a gente tem que tomar muito cuidado, Sim. né? Porque senão a gente fica preguiçoso. Então, é verdade. Fica preguiçoso. Que é Eu fácil, né? trabalho numa agência de marketing e publicidade, né? Hoje eu trabalho, faço parte dessa agência de marketing e publicidade, e a gente vê que a tecnologia vai avançando e tipo assim, cara, pra esse meio, cara, a tecnologia é maravilhosa. É monstruosa. Porque se você tem uma demanda de, sei lá, vamos colocar num mês aí, de 100 artes pra sair lá, 100 conteúdos. Cara, a tecnologia vai te ajudar muito, porque você pensar em 100 conteúdos pra você produzir, então a tecnologia ela vai te auxiliando nisso, e isso vai rodando. Só que aí, no evangelho, a gente só não pode parar de ler isso aqui, né? A Bíblia. Que é a palavra, né? A luz da palavra tá aqui, não tem tecnologia, não tem nada que vai substituir, que será mais inteligente que a palavra. Mas o ponto que o Bruno falou é muito interessante, é isso mesmo, veio para auxiliar. Entendeu? Ou seja, o que você acha da tecnologia, da IA? Eu acho que é uma ferramenta também, Sim. né? Uma ferramenta, igual você falou, de levar a palavra. Claro que tudo na vida, né, tem o seu meio bom e ruim. E se o Exatamente. homem não tomar cuidado, ele faz do bom algo ruim. Exatamente. Então, eu acredito que a tecnologia, por exemplo, nós aqui estamos gravando e vamos publicar. É Sim, verdade. Então, é um meio da tecnologia de que alcançar uma vida que possa querer, né, precisando ouvir uma palavra, uma direção. Então, é um meio de levar a palavra e você falando, né, de conversões, me fez lembrar daquele versículo, né, que diz assim, que todo mundo precisa saber de Cristo Sim. antes que Jesus volte. E aí é aquele start que você tem, a tecnologia. exato. Então, a tecnologia é o meio que vai ser, é a ponte que vai chegar a palavra para essa pessoa. Exatamente. Onde talvez um ser humano não conseguiria chegar. Ela chega. Meu, hoje nós temos no mundo ainda povos inalcançados.
Sim. A gente acha que, tipo assim, nossa, todo mundo conhece Jesus. Existe uma etnia, muitas etnias ainda, que nunca ouviram falar da palavra de Deus. Que nunca chegou um missionário lá para falar da palavra de Deus. Então, assim, isso aqui, você entrega, leva para qualquer lugar, isso aqui pode ser uma ponte, o celular, a rede social, as mídias digitais, com certeza ela pode ser um auxílio, uma ponte para que pessoas se convertam, pessoas entreguem a vida para Jesus. Porque, meu, o que eu mais recebo lá hoje é pedido de oração. Cara, ora por mim por isso, ora por mim por isso. A sua igreja, que dia que tem culto? Nossa, é isso. Então, assim, é um simples vídeo que você senta lá, faz o seu devocional da manhã, grava o devocional, postou. Meu, é aquilo que você falou. Se uma pessoa for alcançada, na sua oração, quando a gente começou, você falou isso. Que se uma pessoa fosse alcançada com o que a gente ia falar aqui hoje, já era, tá de bom tamanho. Aquela pessoa mudou a vida porque ela viu isso. É um de cada vez. E é isso que Sucesso, importa. né? E é isso que importa. Cara, se uma pessoa hoje tiver uma metanoia, uma mudança de mente dessa conversa aqui, cara, já valeu de tudo a nossa conversa, já valeu de tudo. Você saiu dessa casa, eu saí da minha casa, o Bruno, e a gente tá gravando aqui. E através do quê? Da tecnologia. A tecnologia. Verdade. Mais uma pergunta aí? Manda aí perguntas aí. Pastor, você se lembra um momento que você descobriu na sua missão para guiar? Qual foi o momento, né? Qual você foi o percebeu momento? esse start de evangelismo, de... Eu não tive, né? Eu nunca fui do mundo. Eu brinco direto com os jovens. Eu não tive uma história assim que eu posso falar assim, caralho, fui pra balada, eu fui não sei o quê. Nasceu no famoso berço evangélico. Nasci no berço evangélico, meus pais pastores. E tipo Que assim. bênção, caralho, que bacana, é isso aí. Só que meus pais nunca falaram assim, você tem que ir pra igreja. Eles sempre me deixaram escolher, mas sempre, né, eu vendo o exemplo dentro de casa dos meus pais, exato. minha mãe orando, meu pai pregando. Então, tipo assim, eu sempre Até a maneira deles no dia a dia dentro de casa, né? E isso me fez, tipo assim, desde pequeno, crescer na igreja. Eu falo que eu cresci nos bancos da igreja. Bagunceiro, entrava num banco, saía lá na frente. Nossa, eu era terrível. Deixava o pastor doido. Doido, bravo. terrível. E aí, quando eu tinha 11 anos de idade, eu participei de um culto no lar, né? E eu senti o Espírito Santo pela primeira vez, com 11 anos de idade. Eu falei, nossa, esse negócio é diferente, né? E eu não tinha tanto entendimento assim, né? Claro que a gente tá buscando muito entendimento ainda, mas eu não tinha entendimento da palavra, eu era muito novo. E aí, eu falei, nossa, interessante. Aí eu sempre gostei de louvor. E eu já fazia aula de violão, né? E aí eu falei, vou entrar no louvor. Aí eu entrei no louvor da igreja. Por um bom tempo, eu entrei no louvor da igreja. Aí no louvor da igreja eu tive experiências com Deus. Eu realmente conheci... Eu não sou uma pessoa que falou assim, Rafael pregou, virou pastor, virou no seu... Não, eu entrei no louvor, tive todo um processo, assim. Entrei no louvor, participei do louvor, fui líder de louvor. E aí, quando eu achei... Eu falei assim, nossa, eu encontrei meu ministério. Eu vou fluir no louvor, recebi palavras, né? Vou fluir no louvor e, tipo assim, toquei em alguns lugares com pessoas. Fui chamado para ministrar e quando eu achei que eu tava no ápice do meu ministério, Deus falou para mim assim, eu vou transicionar você. E aí eu era de um ministério, e isso é importante, eu era de um ministério X e eu fazia parte do louvor lá, veio a pandemia. Aí eu continuava lá, eu já era do louvor lá, já pregava lá, já liderava os jovens. E aí foi nessa parte que eu realmente me achei. Mas aí quando eu tive o start que eu continuo até hoje, foi na pandemia. Quando eu tava num ministério e meus pais estavam em outro. Meus pais já estavam na Cristã Mundial e eu era de outro ministério. Eu liderava os jovens lá, liderava o louvor lá. E meus pais já eram da Cristã Mundial. E aí começou um embate dentro de casa. Por quê? Porque eu era do ministério X e meu pai era do outro ministério. E, tipo, não tinha uma concordância, sabe? E eu tava errado. Porque meu pai e minha mãe é minha autoridade. Eu tô debaixo do teto deles, então, realmente, eles que têm que me guiar. É isso.
Eu tenho que dar essa honra pro meu pai e pra minha mãe. E aí foi quando eu percebi isso, orei e Deus falou pra mim: sai da igreja, sai da sua igreja, acabou o tempo aí e vai pra Cristã Mundial, que é um tempo de você se ajuntar com seu pai. E tipo, eu cresci nesse outro ministério. Cresci, igual eu falei, na igreja e tolo. Me formei lá. Tenho muito a agradecer aos meus antigos pastores que me deram a oportunidade de pregar a palavra, que cuidaram de mim. Saí totalmente tranquilo de, cara, eu fiz a minha parte, treinei outro líder de jovem pra deixar no meu lugar. Então, tipo assim, eu saí totalmente em paz. E aí, quando eu saio da igreja, eu falo, vou pra Cristã Mundial. Quando eu chego na Cristã Mundial, eu levo um baque. Eu olho o tamanho da igreja e falo, meu Deus, aqui eu não vou ser nada. Tô ferrado. Eu falei, Jesus, ninguém vai me enxergar aqui nessa igreja. Fui com esse pensamento e Deus fala pra mim assim, Rafael, você vai ficar 1 ano desse jeito. Eu ouvi a voz de Deus falando, você vai ficar 1 ano sem fazer nada, sem tocar no louvor, sem tocar. Sem nada, 1 ano. 1 ano é quase uma eternidade pra você. Pra mim era uma Quem eternidade. tá ativo na igreja, 1 ano é muita coisa. Era uma eternidade. Sofre, né, cara? Demais. E aí eu fiquei 1 Mas ano. Deus mandou. Deus mandou, obedeci. Tem que E aí eu obedecer. fiquei 1 ano nisso. E tipo, meu, será que é a hora? Será que não é? Será que é a hora? Será que não é? E eu debatia com Deus. Eu falei, Jesus, pai, eu vou ficar até quando? Aí Deus falou pra mim assim, eu tô fortalecendo as suas raízes porque eu tenho na sua vida. E aí eu me lembro muito bem que eu ouvi Deus falando comigo na palavra quando Jeremias é chamado para ser profeta, muito cedo, muito menino. E eu ecoou na minha mente assim a voz de Deus, não que eu seria profeta, mas que eu teria um ministério. E aí depois de 1 ano, no meu aniversário, eu já tava na Cristã Mundial, já tava envolvido, mas eu só ia pro culto de domingo, nem no culto de jovens eu ia. Aí, de fato, eu chamei um casal de líderes da igreja, o Ian e a Marisa, e eles foram em casa, no meu aniversário. E aí, durante a oração, Deus usa a Marisa e fala assim, Deus manda eu te dizer que acabou o seu tempo de ficar só no anonimato. E ele fala que vai ser muito rápido. Acabou o seu tempo de ficar só no banco, só aprendendo, acabou. Na outra semana eu entrei no Ministério de Som, ó, loucura. O que eu vou fazer no Ministério de Som? Mas, tipo assim, eu não queria entrar de fato em outro ministério. Eu entrei no som, eu fiquei 1 semana no som. 1 semana no som, aí eu entrei no Salva Vidas. O Salva Vidas é um ministério de jovens que tem na nossa igreja, que esses são tipo os diáconos do culto de sábado, do culto de jovens. Entrei no Salva Vidas, entrei na equipe, comecei a caminhar. Passou... Foi muito rápido. Passou 7 meses... o pastor veio conversar comigo, falei, vou começar a te preparar para liderança. Deus falou comigo, e aí eu saí, fui para liderança, assumi uma equipe do Salva Vidas, e aí caminhei 1 ano. Depois que eu caminhei 1 ano, as portas começaram a se abrir, e aí eu comecei a fazer teologia, me formei em teologia, e aí eu entendi, Deus falou assim, eu transicionei você. E aí eu entendi que o louvor já não fazia mais parte do ministério que eu iria trilhar. Processo, hein, cara? Foi um processo, tipo assim, eu fiquei... Olha lá, a Siri tá vendo online. Tá Não vendo? falei pra você. Até nisso ela fala, Ela velho. tá tá vendo? assustadora. Tô falando. Essa IA tá assustadora também. Eu falei pra vocês. E aí foi isso. E aí, ao decorrer disso, do Salva Vidas, eu virei líder do Salva Vidas. Aí depois de um tempo, as portas foram se abrindo. Aí eu entrei pra professor da EBD, da Escola Bíblica Digital. Aí eu tive Trabalhou pra caramba. Trabalhou, tive velho. umas Mano, eu tive oportunidade que até hoje, assim, eu sentei em mesas até hoje que eu não me acho digno de ter sentado nessas mesas. Porque Mas só Deus pra fazer. Deu o livre acesso, né? Só Deus pra fazer isso. Só Deus pra me colocar em alguns lugares, em algumas mesas. Hoje ter o acesso que eu tenho, cara, é uma loucura. E aí, estamos aí trilhando Que bacana, a caminhada, cara. mas foi nesse ponto assim que eu entendi mesmo. E hoje a gente tá aí. Do jeito que eu falei Entendeu no que, começo. que Deus queria, né? Que Exatamente. você fizesse. Hoje eu não tenho dúvida. Não tem dúvida. Se você perguntar E tá pra mim, feliz. Tô feliz. Ah, Eu sou formado. Trabalhava em indústria. Engenharia de produção. E Deus falou pra mim. Falou assim, não te criei não pra ser engenharia. Faz o quê? 1 ano? 1 ano.
Um ano, eu trabalhava em uma empresa X, tava consolidado no mercado, tranquilo, salário bom. Uma benção. Benefícios, seguro-desemprego, se eu fosse embora, ou recebi o 13º no final, né? Tudo convênio. É. E aí chegou um dia, Deus falou, acabou. Acabou sua estabilidade. Acabou a estabilidade, agora você vai entender Vai ralar. o que é viver o evangelho mesmo. E aí eu tenho uma palavra que eu carrego comigo, é que quem chamou sustenta, né? E aí desde que eu fui lá, falei, ó, eu quero pedir minhas contas, eu não quero nada. Fiquei 8 anos lá. Falei, eu não quero nada, não quero seguro-desemprego, não quero nada. Só quero as minhas contas, tô assinando hoje. Deus abençoe a empresa, foi muito bom. A partir desse momento, aí eu comecei a viver de fato o evangelho. Porque, tipo assim, Trabalhar pra Deus. Deus sustenta, Deus sustenta. Eu não trabalho integral na igreja. Eu não sou integral na igreja. Né? Claro que daqui pra frente, daqui um tempo serei. Eu tenho no coração, né? O pastor dentro de mim, ele pulsa lá dentro lá, e, tipo assim, mas hoje eu já não olho mais pro cargo, porque eu já tô exercendo aquilo que Deus me chamou pra fazer. Me preparou, né? Então isso me conforta, sabe? Eu não fico de olho, tipo assim, eu preciso ser pastor. Não, só preciso levar o evangelho. O ID pra mim, ele basta. Aí o que vem depois é o que Deus vai acrescentando, né? É aquela medida, né? Quanto mais é te dado, mais é cobrado. E aí vai indo. Amém. Mas aí a gente vai trabalhando dessa forma e foi bem impactante. E hoje eu tenho vivido, cara, muita coisa que eu tenho vivido hoje é a graça de Deus mesmo. É a mão dele sobre a minha vida. É assim, cara, é impossível isso. O acesso. Hoje na igreja, quem olha pra mim lá na igreja fala assim, nasceu na Cristã Mundial. Tem acesso num lugar, tem acesso no outro. Muitos não sabem. Então, tipo assim, tem um processo. O processo é real. E é lento, né? É lento. Exige muita paciência. E você, Brunão, qual que foi o start? Você também nasceu num berço de evangélico? Nasci em berço evangélico. Na verdade, assim, a minha história, ela se inicia com meus pais eles adolescentes, né? Minha mãe e meu pai me tiveram quando ela tinha 17, meu pai 18. Por serem católicos, batizados católicos, meus pais procuraram a igreja católica. Só que nenhum deles tinham feito os processos da igreja, né? Crisma, as coisas que precisam na igreja. Até eu não sei se eu falar, eu vou acabar errando. E meu pai, ele trabalhava numa indústria que o rapaz fazia parte da igreja onde eu cresci, a Assembleia de Deus. E o rapaz falou, leva seu filho lá quando ele nascer. Aí quando ele nascer, a gente apresenta ele pro Senhor, vai ser como se fosse um batismo. O cara evangelizando meu pai. E aí, por causa disso, os meus pais foram pra igreja. Aceitaram Jesus, a gente cresci. Legal. Sempre com a palavra, todo mundo olhando, eu falava assim, Bruninho terrível, né? Corria de um lado pro outro. Também. Subia nas coisas da igreja. No teto da igreja. Nossa, terrível. Chegava culto de quinta, culto de terça, só tinha os senhores na igreja e eu lá, correndo de um lado pro outro, fazendo uma arruaça. Mas sempre cresci nesse âmbito de não, Deus vai te levantar, vai te fazer um pastor, tal, que não sei o quê. E amém. Eu tive esse desejo no meu coração. Num carnaval, quando eu tinha 10 para 11 anos, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus. Porque naquela pregação, a pastora da igreja, ela falou assim, esposa do pastor, ela falou, agora vocês vão começar a imaginar o Senhor, Jesus, vocês vão começar a imaginar Deus na sua glória, no seu trono sentado, e vocês vão começar a imaginar Ele. E aquilo ali foi indo, foi me tocando, e eu fui imaginando o Senhor naquele momento, e foi a primeira vez que eu tive uma experiência real com o Senhor, que eu senti o Espírito Santo, senti a emoção. E dali pra frente foi rumando a isso. Meus pais, eles saíram, quando eu tinha 10 anos de idade, eles viajaram pro Japão. Meu pai e minha mãe. Eles são japoneses? Não, meu pai, ele tem descendência, mas nenhum deles são japoneses mesmo. Mas meu pai tem a descendência. O seu sobrenome é... Akimoto. Akimoto. Já puxa. E nisso, eu tenho um irmão mais novo, né? 3 anos mais novo. E nisso eu meio que tive que, não tomar as rédeas, mas eu tive que envelhecer muito cedo.
Eu não tive essa parte da minha infância. Não que me foi roubada, mas eu tive essa responsabilidade Teve que ser dentro de adulto casa. cedo. Exatamente. Tive que mostrar o exemplo pro meu irmão, até porque meu avô, ele tinha diabetes e a diabetes dele já tava levando Avançado. ele pra fase terminal. Então, dentro de casa tinha meu tio e tal, mas com meu irmão eu tinha que ser um pouco mais... eu que tinha que ser o adulto ali. Cuidar dele. Cuidar dele, levar ele pra escola, ver se ele tava bem e tal, fazendo essas coisas. Dar carinho, atenção. Tudo. né? A gente, hoje, graças a Deus, ele tá muito bem. Meu irmão, mano, eu amo ele. Ele é um cara excepcional. Ele trabalha num lugar excepcional. E, mano, eu não tenho o que falar do meu irmão. Eu amo ele. Não tenho como falar. Você viveu com ele, né? Cuidou dele. E quando eu fiz 11 anos de idade, eu fui chamado pra pregar pela primeira vez. Legal. 11 anos. Só que foi indo, pá. Quando eu fiz 15, falaram assim, ó, o pastor tava lá no culto, tinha a galera dos jovens, e por não ter muitos adolescentes na igreja, eu fazia parte dos jovens, com 14, 15 anos de idade. Só que eu já tava desenvolvendo ali, e teve um domingo que o pastor falou, ó, a gente vai tirar o líder, e a gente vai colocar uma galera nova como líder. E chamaram 4 jovens. No meio desses 4 jovens, eu estava. Só que eu tinha uma síndrome de coitadinho. Tudo, mas os outros e que não sei o que. Mas pra mim não. Sabe, tipo, eu levava isso. Eu me machuquei na igreja sozinho. Porque O vitimismo, né? Porque eu me vitimizei. Eu coloquei na cabeça que, não, os outros fazem isso, por que eu não faço isso? É o Até dengoso. hoje, às vezes, o dengoso chegou, sabe? O dengo chegou na cabeça e foi indo, sabe? Até que quando eu fiz de 19 para 20 anos, eu continuei na igreja, só que eu não estava na igreja. Continuei nos cargos, foi uma irresponsabilidade minha, mas eu estava fora, estando dentro. E aí eu não cheguei a sair pro mundo, sabe? Tipo, beber, fumar, fazer essas coisas. Não, eu não cheguei. Mas eu me perdi do caminho. Só que quando eu fiz por volta de 21 a 22 anos, eu falei pro Senhor, eu tive uma oração muito sincera com Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero mais viver minha vida desse jeito. Eu quero voltar pra tua presença, eu quero estar na tua casa. Mas vou fazer assim, eu vou começar a ir nas igrejas, e quando eu colocar o pé na igreja que for pra eu ficar, o Senhor vai falar assim, é essa igreja. Só que nada é como a gente fala. Verdade. E aí, quando eu fiz... Um dia antes de eu fazer 23 anos, eu fui na ICM, num culto de domingo de 7 horas. Aí eu cheguei no culto, sentei no fundo da igreja, falei, ninguém vai me ver aqui. Típico. Ninguém vai me ver. Não, eu cheguei, só faltou eu me esconder assim, sabe? Tipo, colocar atrás da pilastra assim. Ninguém vai me ver. Eu falei, não, ninguém vai me ver aqui. E se eu for ficar aqui, eu vou ficar. Ninguém vai saber quem é o Bruno, que não sei o que. Eu não quero que ninguém me Não veja. quero que ninguém me veja. Se eu ficar, eu vou ficar no banco, sabe? Tipo, revoltado. Nossa, E aí cara. a pregação aquele dia, o bispo só faltou falar meu nome. Nossa, cara, era tudo Você pra tá você. assim, você tá machucado porque você serviu a vida inteira, você tinha síndrome de coitado, você fazia isso. Nossa, E tipo, cara. só faltou apontar pra minha cara. É pra você mesmo aí que tá se Aí no escondendo. fundo. E aí no final ele fez um apelo. Ele falou assim, ele fez o apelo e ele falou, ó, agora aqui na frente eu quero que venham as pessoas que querem aceitar Jesus, faz a oração de confissão. E aí eu fiz a oração, falei, mas eu não vou aceitar Jesus, já aceitei Jesus, já sou batizado, Sou crente. sou crente. E aí depois ele falou, ó, e você que quer se reconciliar com o Senhor, você que acha que você tem um pai, mas você não reconhece seu pai, vem aqui na frente. Mano, na hora que ele falou isso, ele só falou, Bruno, vem aqui. Na hora eu saí correndo. Eu acho que eu fui a primeira pessoa que eu cheguei. Aí na hora que eu cheguei lá na frente, o bispo olhou assim e falou, ó, nesse rapaz aqui, dá um abraço de pai, que ele precisa dar uma paternidade. E aí o irmão me abraçou ali. E nesse momento, engraçado, porque nessa época, foi um pouco antes da pandemia. Nessa época, a Marisa ainda estava grávida da Gigi. Da Gigi? E aí, nesse culto que eu fui, eu tava aqui orando e tal,
E aí o bispo falou, ó, os líderes, por favor, ajudem a Ó, gente. Marisa, orem, mais uma vez, tá vendo? orem aqui pelas E pessoas. a Marisa. E aí a Marisa chegou atrás de mim. Quem colocou é a essa mão nos Marisa? ombros. Marisa é uma das líderes Uma das nossa lá. líderes hoje. E aí, Marisa, aqui, ó, falando do C aqui, ó, se liga, ó. Falando mal, hein? Ela chegou nos meus ombros, colocou as mãos assim, e ela começou a orar com uma oração de paternidade, porque era isso que faltava pra mim. Eu demorei muito tempo ainda depois disso, mas é o que faltava. E ela foi um canal pra minha vida. E aí eu continuei, entrei nos jovens, entrei no Salva-Vidas, só que eu tô no Salva-Vidas, vou fazer Essa é boa, essa história é muito boa. 6 anos? 6 anos. 6 anos que eu estou no Salva-Vidas. 3 anos eu passei como fantasma. Porque pra mim, estar na casa do Senhor era eu chegava, servia e ia embora. Chegava, servia e ia embora. Então quem me conhecia? Só os líderes. Só os líderes Ninguém me conheciam. mais. Mas ninguém. Porque eu chegava, fazia. Ainda a pandemia, todo mundo de máscara. Chegava. Legal. Piorou, né? Tchau. Tchau. Chegava, bacana, vamos servir, pá. É o crente Tchau. 007. É, E o toque. ninguém me via. Eu servi o culto, era o culto abençoado. Nossa, eu recebi o Espírito Vivado. Santo. Pum. Acabava o culto, 2 minutos já tava saindo pra Já tava lá na rua. Dava nem tempo. Só que aí na época eu me formei em educação física. E eu tava desempregado na época, porque o contrato que eu tinha com a prefeitura da cidade tinha acabado. Eu não era mais estagiário e eles não iam me contratar. Aí eu falei, beleza. Isso era em 2021. 2022 eu saí da prefeitura, no final de 2021, 2022 eu saí da prefeitura. E aí, mais ou menos junho, julho, eu tava brigando muito com a minha noiva na época, hoje minha esposa. Um beijo, Jennifer, te amo, meu amor. Que bonito. Que lindo. Tá certo. Uma das líderes do Salva-Vidas, na época, a Érica, falou assim, ó, a gente tá precisando de alguém como professor de educação física lá no projeto Filhos da Promessa. Aí eu falei, não tô fazendo nada, vocês vão me pagar, mas a gente não vai pagar um salário de professor. Eu falei, não, o que vocês me pagaram já me ajuda. E me ajudou literalmente. Eu trabalhava de segunda a quarta, segunda e Só um quarta. adendo, Filho da Promessa explica o que é, né? O Filhos da Promessa é um projeto que a gente tem na igreja, que a gente atende crianças em situação de caridade, crianças que precisam, e a gente... De família carente. Família carente, e aí a gente trabalha com essas crianças, então a gente ensina a parte de educação física e tal, mas tem aulas de Bíblia, Tipo escola dominical, né? Computação. A gente direciona essas crianças e adolescentes, né? Porque vai até os 15 anos. Que E legal. tá, um projeto almoço muito- também, né? A gente dá o Isso, café da manhã, café da manhã, almoço almoço e café da tarde. e café da tarde. Isso. É um projeto Caramba, fenomenal. que bacana, É um hein? projeto fenomenal. Vou que a gente fazer tem parte lá. desse projeto aí. Amém. Muito bom, muito bom. Se um E dia aí- quiser conhecer lá, a gente leva você lá. Só É. fala com a gente, conversa com a gente te leva vocês lá. E aí a Erika falou, então vem. E foi um divisor de águas, sabe, pra mim. Porque o combinado era eu ir para ensinar. Eu fui mais ensinado do que tudo ali naquele lugar. Porque o Senhor falava comigo de todas as formas possíveis. Ele falava comigo através das crianças, ele falava comigo através das aulas, ele falava comigo através dos coordenadores, dos professores, e foi onde eu comecei a me desenvolver. E aí foi onde começou a aparecer essa paixão por evangelismo. E aí na época ainda era o evangelismo ainda chamava VID. Mas aí você parou de ser dengoso até aí. Parei de ser dengoso. Não tem mais essa coisa de ser Aí dengoso, já não tem mais. tirou, né? já era. Aí, na época, era um outro líder. E eu conversei com ele e falei, ó, eu tenho uma vontade de fazer evangelismo porque é o que o meu coração tá chamando. Mas eu quero ir, eu quero fazer. Aí entrei, acho que passou 3, 4 meses. Aí trocou a liderança. Eu falei, ô senhor, como assim você vai trocar a liderança? Acabei de entrar no negócio. Como que vai ser? Aí colocaram o Rafael e a Eutália na época, né? Eutália era Colocaram vocês dois. Era os dois, mais quatro pessoas. pessoas. Era eu,
esse meu amigo, o Kaique e o Boca. E O mais Grayson. o Grayson E a Dani. E a Dani, irmã dele. Era nós 4. E aí nós, vamos fazer, ô Rafa? Vamos fazer? Vocês são loucos? A gente nós somos. Nós somos. E a gente foi indo e a gente foi galgando aquilo ali, não pela nossa glória, porque nada é pra nós. Com certeza. Nada é pra nós, tudo é pelo Senhor ali. A gente ora pra que todas as coisas que a gente faz, tudo que a gente faz, seja pra glória dele, que a gente reflita a glória dele. E aí foi crescendo, sabe? Tipo, a gente teve uma conexão quase que imediata, sabe? Tipo, é como se você falasse assim, ó, agora todos os 4, a gente vai fazer assim, ó. É verdade. E todo mundo. E tá todo mundo hoje ainda, sabe? Sim. Tipo, servindo junto, sendo amigo, brincando, uma até hoje. família. Eu brinquei com o Exatamente. Grace esses dias que quando ele consegue trabalho, ele vai até não aguentar mais. Aí some da igreja. Aí troca. Aí Quando troca. o Bruno Aí eu trabalha... comecei a trabalhar agora, mês passado, sumi também, que eu tô trabalhando que nem doido. Aí, sabe, tipo, aí a gente brincou. Quando um tá, o outro não tá, que brincadeira é essa que a gente tá agora? E cresceu, agora a gente tem 23 pessoas? 27. 27 pessoas no grupo de evangelismo. Tem mais Que pessoas legal. querendo entrar. Legal. Mas e assim- é muito louco. Não te cortando. Não, cara. Mas hoje eu vejo o Bruno falar assim, e isso é gratidão. Gratidão. Gratidão pela vida dele, gratidão pelo que ele tem construído. Porque quando ele entrou no evangelismo, o primeiro evangelismo que a gente fez, ele não falava nada. Ele não conseguia. Eu era muito tímido. Ele era tímido. Calado, né? As pessoas chegavam e não fluía. Até o dia que eu lembro até hoje, a gente saiu para um evangelismo e eu falei assim, hoje Deus vai destravar você e tal. E a gente foi no parque, né? Foi no coração, né? No coração. A gente no parque e eu e ele e quem tava mais? O Rafa O Barbosa. Rafael Barbancho. Saiu eu e ele, eu falei assim, a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo e a gente vai atrás das pessoas agora. Mano, a gente parou no parque. O Bruno, tipo assim, retraído. Mano, naquele momento, assim, ó, virou uma chave nele. Cara, hoje ele fala 500 mil vezes mais que eu. Cara, toda hora ele tá falando do evangelismo. Se tem um jovem lá que gosta de falar de Jesus, ele... Cara, você não quer entrar no evangelismo, não, cara? Vamos lá falar de Jesus na rua. Aí ele começa. Pá. Então, tipo assim, cara... Das É uma pessoas também é evolução. muito louco chegar na rua pras pessoas. Tipo assim, eu era retraído porque eu tinha que ter alguma coisa. Então, se eu fosse te evangelizar, eu ia ter alguma coisa na minha mão. Porque eu ia, isso aqui é pra você. Aí a pessoa ia pegar, Ficar legal, olhando, pá. né? Aí eu ainda demorava, porque eu esperava a abertura pra poder falar. Hoje não. E aí, meu irmão, tudo bem? Pô, que boneco bonito, meu irmão. Que da hora. É bem assim mesmo, né, É mano? isso. Você já começa a criar algo na cabeça pra chamar Sim, atenção. sim. E aí é honra, cara, é honra. Hoje o Bruno, ele é um dos meus braços direitos do ministério. Que eu soltar na mão dele, cara, eu fui viajar. Eu fui pra um treinamento em Curitiba. E a gente tem a Festa das Águas lá na nossa igreja. E é tipo assim, passa 30 mil pessoas nessa festa. É no parque, Max Pfeffer. E eu fui viajar, cara, larguei na mão dele a Festa das Águas lá, mano, o evangelismo. Nossa, cara. Cara, não foi? E o evento Eu gigante. venho gigante. Não, gigante. Falei, mano, É louco. Deixou na sua Ele mão. É louco. falei, irmão, vai pra cima. Cara, E o desespero? Vai com medo. Nossa, Tem que ir. cara. mas, mano, rebentou. Então, tipo assim... Mas foi muito bem. Foi, é Não, um dos não. meus braços direitos que eu falar... Hoje eu falo pra ele, né? Eu brinco com ele, né? Ele vai muito nas agendas comigo, né? E aí ele vê muita coisa. Aí eu falo pra ele, cara, se o dia eu morrer, você vai assumir lá, cara. Você é o primeiro da lista lá. Vai demorar isso aí. Ele tem as ideias loucas, né? É. Não, morrer é lucro, não é verdade? É isso aí. É viver É. aqui. É lucro, né? Mas ainda você tem bastante jornada ainda aqui na Terra, aqui, né? Bastante algo bom pra fazer pra Deus. E você, missionária, né? Eita Não, glória! não. Tem alguma coisa esse papelzinho que você escreveu aí? Eu ia falar da parte do... Que a gente trouxe a parte dos fins dos tempos, né? E aí eu queria, aproveitando que o Rafa já tá com a Bíblia aí, né? Que eu ia falar sobre Jesus falando sobre os sinais, né? Da vinda e dos fins dos tempos.
E eu queria trazer, né, para essa leitura, que é muito atual. É muito atual. E também queria trazer a parte que as pessoas, né? Eu não sei vocês, né? Eu acho que eu sou a parte, quando ele falou de ser vítima. Eu acho que a maioria dos introvertidos são assim, né? Sim. Também tenho muito essa parte de... E você olhar para... Você ver uma pessoa não enxergando o quanto Jesus é importante e o quanto as falas dele são atuais, né? E queria que vocês trouxessem esse alerta, né? Vocês fazem evangelismo. Eu acho bem legal para a gente trazer Transmitir uma mensagem. transmitir uma mensagem, né? De alerta para essa vida, né? De que é real. Sim. As palavras de Jesus, né? Está acontecendo. Sim. E é importante, né, a gente trazer esse alerta, esse despertar para a vida dela. Eu queria que vocês trouxessem uma fala. Top. Começo? Fechou. Quando Jesus ele é levado aos céus, ele promete o Espírito Santo para eles. Em Atos 2, a profecia de Joel é cumprida. Na profecia falava, nos últimos dias derramarei eu o meu Espírito. A partir daquele momento foi instaurado os últimos dias. Ah, mas já fazem 2000 anos, já fazem... Nada é mais atual do que a Bíblia. Nada é mais atual do que a Bíblia. Se nós não nos prepararmos, se nós não estivermos atentos e com o coração no lugar certo, que é em Cristo, que é em Deus, nós vamos perder a hora. Porque nós não sabemos a hora e nem o lugar que o Filho vai voltar. O momento, a gente não sabe. Então, se nós não estivermos preparados e fazermos o ID, em Marcos 16:15, se nós não fizermos isso, de nada valeu a nossa vida. Sim. Nós temos que estar preparados, porque Jesus mesmo fala, por meio de parábolas, a parábola das 10 virgens, né? 5 eram loucas, 5 prudentes. As loucas, elas não se prepararam com óleo ali. Só que as prudentes, sim, elas tinham para elas e tinham a mais. Só que elas sabiam que se elas dessem para as pessoas aquilo, para as loucas, aquilo que elas têm, elas acabariam ficando sem. Porque elas não sabiam a hora que o noivo iria voltar. E a gente não sabe a hora. Então a gente tem que estar preparado. E o evangelho, eu não lembro quem falou isso, agora sumiu da minha cabeça. O evangelho nada mais é do que um mendigo contando ao outro onde tem comida. Legal. A gente tem que falar para as pessoas, meu irmão, acorda. Exato. Não com temor, você vai pro inferno se você não for. Mas a gente ter o temor do Senhor. Irmão, o Senhor, Jesus te ama. Você tem um pai, você tem alguém que anseia pela tua presença, anseia pela tua palavra. Tem alguém, o Senhor Jesus, ele nos aguarda, porque o sacrifício dele é esse. Ele nos espera fazendo isso, falando da palavra, falando do evangelho, e nós temos que dissipar a palavra, nós temos que, seja por celular, seja pessoalmente, seja no serviço ou em qualquer outro lugar, a gente tem que falar do Senhor, independente da hora, em tempo e fora de tempo. Sim. Cara, isso que o Bruno falou é muito interessante. Mas trazendo uma conscientização dentro disso, do tema que você falou, né? Eu até abri a Bíblia aqui. Falei assim, cara, esse cara, eu tenho que ler esse versículo. Eu abri, o Bruno falou o versículo ali, né? Mateus 24:42, ele fala assim, né? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Pode ser que seja daqui a pouco, pode ser que seja daqui a alguns anos, alguns meses. Então a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para a volta de Cristo. E eu gosto muito de ler. E eu gosto de uma frase de Charles Spurgeon. E ele fala assim que a volta de Cristo pro cristão é uma felicidade. Sim. Mas que aqueles que ainda não conheceram, que vigiem e olhe a vida do cristão para que ele possa, de fato, encontrar Jesus. É uma frase muito forte
que eu li uma vez e ficou no meu coração. E Salmo 145:4 diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. O que a nossa geração vai deixar para a próxima geração? O que nós estamos construindo nesta geração para que quando meus filhos nascerem, quando os filhos do Bruno nascerem, quando seus filhos crescerem, o que eles vão ter de nós? Então o evangelho não é para ser guardado dentro de nós, mas é para ser transmitido. A gente não é um depósito, a gente é um centro de distribuição. Legal. Porque se a gente é um depósito, fica tudo guardado para nós. Agora, se a gente é um centro de distribuição, na minha faculdade, as pessoas vão poder acessar Cristo Jesus. No meu trabalho, as pessoas vão poder acessar Cristo Jesus. Então, em todos os lugares, Deus nos criou para isso, para nós sermos agentes de transformação e levarmos o evangelho às pessoas que estão lá fora, para que nós possamos, de fato, cumprir o que está escrito aqui em Salmos 45:4. Uma geração contará a outra geração. Então, eu, você, nós que estamos aqui, esse é o nosso papel. Contar para a próxima geração, fazer a próxima geração viver aquilo que está na palavra. E eu acho que é isso. Bacana, legal. Ficou até emocionado. Bacana. Mas e aí, mais alguma coisa? Eu queria perguntar como nós podemos falar para as pessoas sobre os fins dos tempos e como nós podemos falar para as pessoas de Jesus. Vocês têm alguma... Vocês compartilham com jovens, né? Olha, a gente vai evangelizar lá no Sim. Max Pfeffer. A gente vai abordar as pessoas dessa forma, a gente vai falar dessa forma. Vocês têm alguma forma de falar? Na verdade, sim. Como eu falei, nada mais atual, a Bíblia, ela é mais atual do que tudo. Uhum. Então, a simplicidade da palavra é a chave. A chave é a simplicidade da palavra. Nós temos que ter a palavra nas mãos. A gente não pode ir com um espírito de acusação, Sim. de julgamento. Porque uma coisa é a gente chegar e falar para uma pessoa: você está condenado, o fim dos tempos está chegando e você vai ficar. Outra coisa é eu falar: meu irmão, Jesus te ama. Na palavra fala que se você não se arrepender, você vai ficar. Só que eu estou aqui como um agente de transformação na sua vida. Eu quero que você esteja comigo na glória. Eu quero que você esteja comigo na eternidade. É a mesma palavra, de formas diferentes. Sim, sim. Entende? Então a gente tem que ter uma sensibilidade. A gente não pode deixar a palavra. Para evangelizar, a gente tem que usar a palavra. Só que a gente tem que saber como utilizar a palavra. É essa chave que a gente precisa. Já teve pessoas que vocês falaram e se emocionou, contou a história da vida? Várias. Vocês têm alguém para contar? Na verdade, assim, a gente tem várias histórias que as pessoas, muitas, né, cara? as pessoas, elas querem ser ouvidas. Sim. Então, quando a gente vai para um evangelismo, às vezes a gente nem fala tanto. A gente fala a mensagem que a gente tem que falar e a pessoa conduz. Exatamente. Porque ela vai falar. Então, ela vai contar história que passou a vida dela inteira apanhando do marido, sofrendo uma vida com os pais, entre várias. De abusos De também. abusos. Demais. Demais, É, é o a que gente tem encontra bastante, muito, é o que né, mais cara? A tem. gente encontra muito. A gente encontra Muito triste isso, Então, né? assim, histórias a gente tem de um monte, mas a galera quer ser ouvida. Sim. As pessoas, elas têm essa ânsia de ser ouvida, porque aí, a gente passa por milhões de pessoas todos os dias. No metrô, no trem, no ônibus, no trabalho. Só que essas pessoas não são ouvidas, porque a gente aprendeu que falar as nossas emoções é sinal de fraqueza. É verdade. É verdade. A gente falar as Realidade. nossas emoções é sinal de fraqueza. Então, quando a gente entende que a gente sente em um ambiente que esse ambiente eu posso falar, eu estou livre, ninguém vai me julgar, a pessoa vai falar. A pessoa vai se abrir. Cara, a gente tem inúmeras histórias, mas uma história que mexe comigo até hoje, eu evangelizei. A gente tava no parque, você tava comigo. Eu fui evangelizar uma mulher, ela é de outra religião. E no momento que eu cheguei pra ela, ela falou: eu não quero ouvir de Jesus. Eu não quero ouvir de Jesus. A minha religião é X e eu não compactuo com o cristianismo.
Aí, tipo assim, eu mudei. Na hora, assim, tive um insight. Falei, opa, se a religião não vai, então tá bom. Aí eu falei, quanto tempo a senhora tá aqui no parque? Né? Que ela tem um carrinho de pipoca. Quanto tempo a senhora tá aqui no parque? Puxei assunto, tal. Meu, eu fiquei uns 40 minutos conversando com aquela mulher. E aí eu tirei, mas eu sabia que o Espírito Santo tava agindo ali naquela conversa. Aí no final eu falei, Deus abençoe a senhora. Queria orar pela senhora. Meu, foi instantâneo. Ela falou, claro, com certeza. Aí eu falei, é agora, é aqui. Obrigado, Deus. Peguei, falei, queria orar pela senhora. Ela, antes de você orar... Amoleceu o coração dela, hein? Eu falei, antes de você orar, eu quero te falar um negócio. Eu falei, pode falar. Ela, nunca vi um crente conversar comigo 40 minutos e não ficar falando de Jesus vai te condenar, Jesus não vai não sei o quê, Jesus não vai não sei o quê. Cara, cheguei, orei pela vida dela e falei assim, mas a senhora... Cara, eu levo muito isso que todo evangelismo eu faço as pessoas confessarem Jesus. Sabe? E aí eu falei, a senhora pode repetir uma oração comigo. E aí na hora ali, falei a oração, ela, eu aceito, tal, e falou toda a oração. O Espírito Santo falou assim, dever cumprido. Acabou. É isso aí. Caramba. Virei as costas, fui embora. Então me marcou muito Ali isso, você sabe? deixou uma semente. Deixei uma semente que possa ser que naquele dia eu não colhi. Mas eu tenho certeza que uma palavra deixada ali, Sim. uma hora essa semente vai frutificar. Sim. A gente teve uma vez que a gente foi evangelizar um menino, né? Correndo. Ele Isso correndo é muito no da hora. parque e Deus falou assim, vai lá e evangeliza ele. E a gente foi, começou a correr do lado dele, correndo. E a gente pode conversar com você? Ele, de fone. Aí ele parou, aí a gente, aí beleza. Ele percebeu Ele que percebeu, e ele tava com uma cruz, né? Uma cruz assim, sabe? Ele era de uma do catolicismo, né? E aí, tipo assim, beleza. A gente falou de Jesus, tal. O Bruno falou, o Rafa falou, eu falei. Aí no final eu falei, posso orar pela sua vida? Aí na hora a resposta foi assim, você pode orar pela minha vida só se eu rezar pela sua vida. Na hora minha resposta foi assim, então tá bom, você reza primeiro, depois eu oro. Aí ele ficou sem chão. Porque, tipo ele assim... queria que a gente falasse que não. que não. Eu falei, então tá bom, pode rezar primeiro. Mas aí foi ao contrário, pegou ele. Pegou ele, oramos por ele. Cara, Depois ele saiu... rezou pela gente também. Cara, e tipo assim... Não, ele não rezou, não. Não, ele não conseguiu, né? Não rezou, não. Ele ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha. Aí ele travou, né, cara? Ele travou e a gente orou por ele. E aí ele saiu, tipo assim, ele saiu correndo assim. E ele olhava pra trás assim. Aí ele tava lá na frente, aí ele fazia assim, não entendeu nada. Mas tipo assim, a palavra foi proclamada. Você ali, vê a gente orou. estratégias que o Espírito Santo vai dando. Sim. Mas E só aí- que é tão engraçado, né? Como que o Espírito Santo trabalha, né? Aonde você estiver, dependendo onde for, ele vai e pede pra você ir naquela direção e tem que fazer. Sim. Exato. Igual você falando, o cara tava correndo e você falou, direcionou vocês dois pra falar a palavra de Deus pra ele, Exato. correndo, né? Que bacana É isso aí, muito né? louco, é muito louco. Cara, cada situação que... Legal. Legal. Muita história. Legal. E aí, mais alguma coisa? Não tenho mais. Qual foi o momento difícil, assim, mano? De que vocês já passaram algum momento difíceis na igreja, decepções? Todos os Triste, dias. cara. Todos os dias. Mas os assim, dias. com as pessoas que você vai evangelizar ou de É que, na dentro verdade, da igreja? assim, por que eu falo todos os dias? É porque todos os dias a gente põe uma expectativa. Se a nossa expectativa ela não tiver no Senhor, a gente vai se decepcionar todos os dias. Sim. Porque assim, eu tinha um problema, ainda tenho um pouco, de receber negativos. Quando a gente vai evangelizar, É muito. a galera vira e fala, não quero conversar com você. Não É tenho loucura. tempo. Pum. Teve uma vez que eu fui entregar Ela só um com panfleto, tapão na eu só cara, né? tava entregando panfleto, Cara, eu não tava falando mais Tem uma nada. galera que é bem... Eu fui entregar ele. Rígido, Não, eu não né? quero. Bem duro. Eu fui entregar ele. Não, eu não quero. Aí irmão, tudo bem. Eu já disse que eu não quero. Amém, irmão. Aí eu virei as costas. Nossa, Sabe, tipo, complicado. Então, assim, se a gente coloca expectativa em pessoas Sim. ou em nós mesmos, aí a gente vai falhar. Eu tive uma conversa com uma amiga mês passado. Ela tava tendo muitos problemas e tal, principalmente com depressão. E eu falei, onde que você tá colocando as suas expectativas? Você tá colocando no homem ou você tá colocando em Deus? Aí ela parou, olhou pra mim e falou assim,
Não sei. Hum. Eu falei, então, alinha suas expectativas. Mas não coloca as suas expectativas em mim, porque eu vou falhar, eu vou te decepcionar. Com E certeza. com certeza eu vou. Eu falei, então pega as suas expectativas e coloca no Senhor. Porque Ele não vai falhar. Ele não vai errar. Então, assim, momento difícil a gente tem todos os dias. Hoje mesmo eu quis chorar umas 300 vezes. Caraca, velho. Várias vezes. Quis desistir umas 500. É normal. Mas, assim, é normal todos os dias. A gente tem que entender que a gente não pode levar isso à flor da pele. Porque Sim. quando a gente leva isso à tona, a gente desiste. A gente quer se entregar, a gente quer sair. E não é isso o correto, entendeu? Não é isso que o Senhor quer da gente. E você, Rafa? Cara, dificuldade a gente enfrenta todo dia mesmo, sabe? É uma luta atrás da outra. E essa é a vida do cristão. Não tem o que fazer. Né? A gente quando reflete sobre a vida de Paulo, né? Cara, a gente não tá nem 1% Nenhum. sofrendo o que ele sofreu, né? Então, tipo assim, Comparação injusta. injusta demais. Extremamente injusto. E aí você fica assim, quando que eu vou sofrer isso? Quando que eu vou ficar dessa forma? Mas existem momentos no propósito, no decorrer aí do processo que muitas das vezes sim, pensa em desistir. Mas a gente sabe que é o inimigo colocando na nossa mente Na isso, mente, né? né, Bruno? Isso. Ele não quer que a gente de fato cara, mudei minha mente, agora eu vou prosseguir só. Não. A artimanha dele é essa, lançar setas na sua É, mente. porque a seta tá em qualquer lugar, né? Exato, e vai lançando. Ó, você se lembra daquele pecado que você cometeu? Cara, 500 anos você fez esse pecado, lá o inimigo tá lembrando sua cabeça ainda daquele pecado, e aí você começa a se martirizar por causa daquele É pecado, verdade. e você acha que Deus ainda não te perdoou, e É. daqui a pouco você entra numa depressão, e você fala, meu Deus do céu, hoje em dia, né, tá muito comum burnout, né? Você entra nessa síndrome e você fala, cara, e como é que você sai? Cara, Jesus. Então, tipo assim, é Oração, você mesmo, né? é você mesmo que se coloca lá, entende? Então, tipo assim, mas já teve vezes que eu pensei sim, desistir. Fala, cara, Deus do céu, não dá pra pular essa etapa não da vida, deixa eu dar, né? Deixa eu, opa, vamos, mas desistir, eu acho que assim, o Bispo Júlio, ele fala algo, e muito bem falado. Ele fala assim, diminui a expectativa nas pessoas e aumenta a tolerância. Legal. Diminui a expectativa e aumenta a tolerância. Por quê? A expectativa você coloca em Deus. Sim. E a tolerância você coloca nos homens. Sabe? Então, tipo assim, isso resolve muito minha vida. Bastante. Pra Diminui a caramba. expectativa nos homens, porque eles vão errar, vai acontecer, até mesmo você. Diminui a expectativa e aumenta a sua tolerância. Poxa, verdade. Então, tipo assim, isso tem regido a minha vida, sabe? Ao longo do tempo, mas assim, em desistir, muitas das vezes, já passei por momento de tentar, não quero mais o ministério, cara, tá muito pesado. Na verdade, não tava pesado, porque Deus, ele não dá nada que você não possa carregar. Nada, nada. Boa. Quando você acha que tá pesado, você... é Satanás ali, ó. Meu amigo, entendeu? Tava ouvindo hoje, né? E eu achei bem interessante a fala da pessoa que disse assim, o inimigo, ele já veio com a enganação, né? Sim. E essa é a artimanha dele que ele mais usa. E você falando dessa questão que ele fala, né? É sempre enganação que ele usa. Exatamente. Isso não é pra você. Ou seja, ele distorce algo que era pra ser uma verdade, tem meia verdade no que ele fala, né? A gente fala que ele é o pai da mentira, mas ele tem meia verdade. Quando é meia verdade, é mentira. Exatamente. Então ele traz uma meia verdade, mas é uma meia verdade na enganação. Sim. Tanto que quem disse, Eva, que você vai morrer? Então era uma meia verdade com fruto ali de enganação. Então é Sim. isso que a gente recebe todos os dias. E vem essa vontade de desistir por causa dessa enganação. Exatamente. Exatamente. E todo dia a gente sofre isso, né? Todo dia. Esse Todo ataque. Poxa, você Só tá Todos os crescendo. crentes, assim, né? Que sofrem muito. Por exemplo, você tá crescendo no seu podcast, tá fluindo. Tem uma enganação. Você não vai conseguir. É. Não vai dar É certo. todo dia isso aí. Todo dia acontece. Poxa, você tá no ministério. Você não vai ser pastor. É. Você não vai conseguir
esse cargo, essa mesa que você está sentada hoje, não era para você. Nossa, e quem disse que Deus quer isso pra você? Exatamente. Olha você como você é uma pessoa orgulhosa, que é essa Exato. coisa. E aí, se você dá ouvido, É, aí Já era. já era. Aí Satanás fala, opa, peguei ali, Peguei, ó, é. entrei. Agora vou acabar com Consegui. tudo. O que eu queria. É isso mesmo. É porque também, né, Bruno? Hoje em dia também o mundo espiritual tá atacando a mente dos jovens, agora, né? Entra assim na mente, começa a colocar um monte de coisa, aí acaba, se a pessoa não... É que essa é a única arma dele. É a única arma Ele já é dele. Satanás já é um derrotado. Não serve pra nada. Ele já sabe pra onde ele tá Ele já destinado. sabe exatamente, Serve pra nada. sabe que Jesus já entregou o filho, morreu É. na cruz. Ele já sabe, a gente é filho. Então, pra ele, a única arma que sobra é essa. É Entendeu? Enganar as pessoas, né? Vem pra matar, roubar e destruir. Enganar a isso pessoa. aí. Enganar. Ô, Rafael, para nós encerrar aí o podcast aí, você tem alguma mensagem para poder deixar aí, gravado aí nos jovens, né? Nos mescladores que estão assistindo agora? Vale a pena Busque- deixar uma palavra? Com certeza. Busque a Deus enquanto é tempo na sua juventude. Porque chegará um dia que você vai estar cansado, vai chegar um dia que a idade vai chegar, e aí você vai olhar lá na frente e falar, poxa, eu deveria ter feito antes. E aí possa ser que seja muito tarde para você fazer isso. Então assim, busca Jesus enquanto é tempo, se rodeie de pessoas que de fato proclamam o evangelho, vive a palavra e de fato mesmo, se encontre com Jesus. Eu não tô falando de igreja agora, eu não tô falando de placa de igreja, mas eu tô falando que você que tá aí nos assistindo precisa ter um encontro com Deus. Você precisa de fato viver o evangelho, viver essa felicidade que nós vivemos. E eu te incentivo, e eu tenho certeza que se você não viver o evangelho, se você não sentir algo diferente, se a sua vida não mudar, eu, Rafael, mudo de nome. Então, assim, de fato, se entrega para Jesus. Possa ser que você está assistindo isso e essa seja a sua chance. Você não precisa estar numa igreja, você não precisa estar... Não precisa. Você está ouvindo aí, peça para Jesus de fato, fala assim, Deus, eu quero te encontrar. Tá bom, se tudo isso que falaram aí é verdade, então tá bom. Encontra comigo agora. Muda a minha história, muda a minha vida. Eu tenho certeza que ele tem uma mesa, igual essa aqui que a gente tá, para você se assentar e comer junto com ele, porque você faz parte da mesa. Amém. Bruno, tem uma mensagem? Tenho. Pra você que tá aí, vendo essa mensagem, vendo a gente aqui, e você acha que você não merece, que você tá longe do Pai, ou mesmo que você esteja em uma igreja e acha que tá longe, merecimento não é o que a gente busca, tá? Porque realmente a gente não merece. O local que a gente merece é o inferno. Pelo sangue de Jesus, nós somos lavados e perdoados, e adotados junto a Ele com um Pai, podendo ser chamados de filhos. Então, se você está aí, perdido, esperando uma palavra do Senhor, saiba, você é amado, você tem um Pai. Busque um lugar para estar com Cristo, mas busque um lugar que te envolva. Busque a Deus em todo momento. E se você tá aí há muito tempo na igreja, há muito tempo vivendo algo e tá achando que é uma mesmice, tenha um entendimento com o Senhor, tenha um íntimo com o Senhor. Ore todos os dias, pelo menos 15 dias, que é 1% do teu dia. É pouca coisa, mas busque o Senhor todo o tempo, leia a Bíblia, esteja com Ele e tenha certeza que Jesus morreu por você numa cruz para que você hoje tivesse livre acesso à mesa. Amém. Você tivesse livre acesso à presença do Pai, do Espírito. Então, busque incessantemente todos os dias. A Bíblia nos fala, orai sem cessar. Não é ficar 24 horas orando ao Senhor, mas é estar em espírito de oração todo momento. Então esteja com o Senhor todo momento. Busque ao Senhor em todo momento. Se prepare, porque o mundo espiritual é mais real do que a gente pensa.
A volta do Senhor é mais real do que a gente pensa. Então se prepare para a volta dele. Se prepare para estar na presença dele. E ame estar na presença dele. Amém. 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 Todos os mescladões recebam em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. Tem mais Amém. tem uma mensagem também? Não, vem não. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da apresentação da diretora. Espero que gostaram Amém. muito do Bruno. Rafael Cruz. Isso. Certo, Rafael? Cara, obrigado mesmo, Bruno. Obrigado mesmo Imagina. pela essa oportunidade que você tá dando aí pro Mescladão. Obrigado por você. Trazer essa palavra maravilhosa. Amém. Você também, Rafael. Que isso. Foi prazer. muito bom mesmo de Privilégio. ter vocês aqui no Mescladão, Privilégio estar tá? aqui. E que Deus abençoe vocês aí cada dia mais, Amém. que continua levando a palavra de Deus Amém. para os jovens. E é Amém. isso mesmo, cuida dos jovens. E se precisar também de nós aqui do Mescladão, não só do Mescladão, como o Alves, pessoa lá fora, pode contar comigo e com a diretora aqui do Mescladão também. Pode contar com nós se Amém. precisar aí, se nós Amém. puder ajudar, nós ajuda também. E vamos marcar outra ponta também para você estar aqui também, Amém. tá trazendo mais uma mensagem. Com certeza. E chamar o bispo lá também pra vir fazer uma Bora. entrevista aqui também. E aquele jovem lá que tava lá fazendo o culto dos jovens. Ah, é verdade. O Lucas, O Lucas, né? que deu a palavra? No sábado. Passado? Que era até o aniversário do filho dele no dia. Ah, é o David. Ah, o pastor David, Da nosso pastor pastorzão, David. nosso pastorzão. Eu tava no dia que ele tava É pregando. o nosso pastorzão David. E eu achei muito interessante que ele falou que tá gostando muito de plantas. É, Que ele tá cuidando das Ele- plantas é, dele. Ele falou café, assim. café, agora Café, ele ele não gostava de bebe café. não Agora bebe, bebe café. bebe café. Aí ele falou assim: as pessoas estão falando que é a idade, meia É a idade. idade. Ô, meu pastorzão, é a idade, viu? É a idade. Pode ter certeza que é a idade. Eu não posso esquecer de mandar um abraço, né? Pra Manda minha um- noiva, né? É, Sim. por favor, hein? Cara, Com certeza. Priscila, Vai que eu lembrei ela. agora de mandar Dia pra você. 12 de outubro, vamos casar. Ah, Tá glória chegando. a Deus abençoe. Já tá pensando nos filhinhos, né? Oh, Olha aí, ó, olha aí, vamos ser Não, tudo pregador. eu Nome de Jesus. vou- Amém. Receba. Amém, amém. É isso mesmo. eu quero mandar um abraço pra minha esposa. Dia 11 agora a gente fez 2 anos de casado. Parabéns. Glória a Deus, pra glória de Deus. Eu te amo muito, meu amor. Ela ficou em casa trabalhando, não pôde estar aqui. E é isso. Glória a Deus pela nossa vida. E se Deus quiser, logo logo a gente vai ter um filho. Em nome de Jesus. Amém. Boa. Amém. Vou fazer É um isso. convite pro pastor David, hein? Faz um convite pro pastor Vou David fazer. pra vir aqui, pra dar uma força aqui fazer. também. Trazer uma palavra de Deus também, que é sempre bem-vindo, né, amor? Vou falar com ele. Glória a Deus. Fala com ele, conversa com ele, troca uma ideia com ele lá e tal. Show. Nós é bastante simples aqui, um pouco acanhado, mas nós tá chegando lá. Isso, cara, estrutura é sensacional, então de parabéns. Parabéns, obrigado, é Parabéns. isso mesmo. E quero agradecer os... Isso, grava aí no celular aí. Os parceiros, né, amor? Eu quero agradecer aí o BG Estampa. Com estampa de qualidade e perfeição é somente com a BG Estampa, @BG Estampa. Entre em contato ali, galera, com os pessoal ali do BG Estampa. Com o Adão, né? Isso. O Adão, um grande abraço, Adão. Estamos com saudade de você. Foi o primeiro parceiro nosso aqui de apoiar nós, né? E também queremos agradecer também o Cantinho da Lê. Você que gosta de comida japonesa aí, ó. Cantinho da Lê, ó. Só tem coisa boa lá também. E o hambúrguer. Vai aparecer aqui, ó. Sprinkle. Como que é o nome? Sprinkle. Burger. É isso aí, pessoal. Ó, vários sabores ali, é uma delícia também. Entre em contato também, certo? E também a distribuidora BG não, é GT. GT, distribuidora GT. Beleza? Quero agradecer a todos e fica com Deus aí. Tchau, tchau, até a próxima. Nossa, fizeram